nenhuma. É porque o governo destacha os ricos, né? E aí precisa arrumar dinheiro em qualquer lugar, né? A ecologia é muitas vezes usada, ela é utilizada como... Estranho que qualquer lugar é sempre o mesmo lugar, não é, João? Esse lugar que o governo vai buscar o dinheiro é sempre o mesmo, não é qualquer um. Classes populares e pobres, nunca com os ricos, né? Imposto sobre o consumo, e quem sabe de economia sabe que você chama que é inelástico, você não tem uma elasticidade, porque você tem um carro e você tem que usar para trabalhar. Então você vai pagar, você não pode assim, não, então agora que está mais caro eu vou usar menos. Não, é o combustível que você usa para ir trabalhar, então não tem como escapar, é inelástico nesse ponto em termos econômicos, né? Então o cara vai onde é a receita certa, porque como dizia o João, um dos primeiros atos do Emmanuel Macron quando chegou na presidência foi extinguir o imposto sobre grandes fortunas, que era um tabu. Ele foi instituído nos anos 80 no governo socialista, passou por governos de direita, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, que era mais direita ainda. Conservadores não tiveram isso, ele chegou e tirou. Não tiveram coragem, ele chegou, e aí entrou uma das pautas de reivindicação, era essa, a volta do ISF, que é esse imposto sobre as grandes fortunas, e o Emmanuel Macron, já, o primeiro-ministro, como a gente falou, no para-choque, então ele já começou a dar umas concessões. Primeiro ele falou que ia ser uma moratória, então que eram 6 meses para os aumentos. Esses aumentos estavam previstos não só no combustível, mas na energia elétrica, que é outro inelástico. Você tem que usar energia em casa, não vai escapar. Aí falou, não, uma moratória de 6 meses. Agora ele já disse que não, que é uma supressão, que não vai mais ter o aumento, mas aí agora o Emmanuel Macron, então estava vendo isso no jornal, ele já se pronunciou falando que na extinção do imposto sobre grandes fortunas não se discute, não é tema, não, pode tirar da pauta que não vai ter, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter discussão, não vai se taxar as grandes fortunas na França. Mostra bem quem ele é e para quem ele trabalha, né? A pessoa no Brasil pode até estranhar o fato de que na França, eu já vi vários números, 80%, 70% das pessoas têm carro, entendeu? Claro, aqui é um dos países centrais do mundo industrializados, eles têm fábricas de automóvel, Peugeot, Renault, que é deles, entendeu? Eles fabricavam os tanques Primeira Guerra Mundial, eles fabricavam. Né? Inclusive com o Estado acionista, né, da Renault, das duas, tanto da Peugeot como da Renault. Eles não perdem, porque é estratégico, né? Aquilo serve para fabricar tanque, carro blindado, tudo, eles vão perder isso. Eles são dos países que criaram a indústria automobilística, eles vão perder isso. Só um país como o Brasil, países periféricos que se deixam perder, né? Isso aí é patrimônio. Isso que você fala, só complementar o que o João estava falando, Sam, eu passo para você agora, o número que eu vi também é mais de 80% da população francesa que é motorizada. Se você falar criança e velho, é todo mundo, né? Toda a população economicamente ativa. Então, o pobre tem carro também. E às vezes ele... O pobre tem carro. Então, tem assim, carro popular, tem essa diferença que talvez no Brasil a gente não entenda, mas assim, de fato ele está tirando o meio de subsistência, ou tornando mais caro, o meio de subsistência das pessoas até pobres, porque elas vão usar isso para ir para o trabalho e faz diferença. Que nem ele falou lá, eu lembro logo no início do Macron, realmente é um governo, assim, realmente, né, a falta de empatia. Uma das primeiras medidas, assim como ele extinguiu a taxação sobre grandes fortunas, ele extinguiu uma ajuda para habitação social que era 5 euros por mês, 5 euros, para as pessoas paupérrimas. Aí falou, 10. Era 10. Aí falou assim, aí o pessoal, mas o que são 10 euros? Né? Ele falou assim, isso não é nada, isso não faz diferença e tal. E pro orçamento, quando você soma tudo, aí faz diferença. Aí eu gostei, né? Falaram que era populista, mas o pessoal da França Submissa, do Jean-Luc Mélenchon, falou, vou no supermercado. Ele pegou eles 10 euros, gastou em macarrão. Aí mostrou assim, um bando de macarrão. Ele falou, muitas vezes isso aqui é metade do que a pessoa vai comer no mês. Quem tá ali naquela conta, faz diferença. Pra você não, você dá isso na gorjeta, no lanche da tarde que você vai aí no café parisiense. Mas esse cara não, pra ele faz muita diferença. Mas fala lá, Sama. Não, é bem lembrado, até pra galera saber, para não ter essa mitologia. Tanto em França quanto em vários supermercados normais, supermercado normal, não é nem o supermercado, não é nem a Casa Bahia, não. Supermercado normal, tanto aqui em Portugal também, em França, o preço dos alimentos é muito mais barato, por exemplo, que a rede de supermercado Zona Sul. É muito mais, só para a galera ter uma ideia. Mas a pergunta eu queria devolver para vocês, Rômulo e João, que estão baseados mais aqui na Europa, mas também pode, a Doroteia está no jogo ainda, eu não sei, pensei que... pode ser quem quiser falar. Quem que vocês acham que vai melhor capitalizar esses desafetos dos coletes amarelos? Tem os dois. Ou a Le Pen? Tem os dois, porque o Mélenchon agora está fundo nisso, e o Mélenchon ele é um analista, ele fala como sociólogo, ele agora está apoiando totalmente os coletes amarelos.
A Marine Le Pen também está apoiando, entendeu? Agora, tem uma coisa muito séria para falar, que eu sei que é louco, que é duro. Olha, a política está mudando tanto, e no Brasil também a gente está perdendo uma coisa, e na França também está perdendo tanto, a gente já não sabe mais direito aqueles velhos. E precisa falar uma coisa. O Emmanuel Todd, que é esse analista, ele falou assim, olha, os coletes amarelos começaram com alguns aspectos à direita, alguns à extrema-direita, e agora estão com reivindicações de classe marxistas, entendeu? Tem sindicatos que vão apoiar eles agora, entendeu? Tem estudantes que estão fazendo a coisa paralela, porque a polícia tem atacado muito forte, já há 2 anos, 1 ano e meio, começou a atacar muito forte. Todo mundo está assim, cansado disso. Então, o Macron é a pessoa que mais defende... Não, Macron não, o Mélenchon é a pessoa que mais defende hoje os coletes amarelos. Agora, os dois podem ganhar. A esquerda, que não é extrema esquerda, a esquerda pode ganhar, e a Marine Le Pen. Só que é uma coisa, isso aqui, eu sei que é complicado, eu sou estrangeiro e eu sou da arte. Ou seja, eu não gosto da Marine Le Pen, eu detesto a sobrinha dela, que é pior, porque ela é snob, entendeu? Eu não gosto dela. Agora, precisa se entender uma coisa. O francês que não é estrangeiro e não é ligado à arte, porque eles querem abaixar o dinheiro para a arte, tá? O discurso da Marine Le Pen não é ruim para eles, entendeu? Precisamos entender isso, entendeu? É por isso que eu perguntei, é uma provocação mesmo, porque eu sinto que alguém vai capitalizar em cima disso. Eu cito aqui o André Breton, a faísca da revolução está lançada. Agora basta saber qual o barril de pólvora que vai explodir. Exato. É importante saber que a Marine Le Pen mudou o discurso em relação à coisa do pai e, por incrível que pareça, ela vê que ela não se identifica com o Bolsonaro. Eu fui ver a entrevista dela antes de estar aqui no Duplo Expresso. Ela se defende com ideia, ela fala, olha, nós temos tais proposições, tais. Ela ataca os estrangeiros, entendeu? O que, do ponto de vista de um francês que não tem família estrangeira, não tem nada, não é tão grave. É clássico. Entendeu? Mas do ponto de vista deles. Até a esquerda, uma vez eu estava vendo uma retrospectiva disso, quando começou a imigração mesmo ali do norte da África, 60, 70 e tal, para fazer aquele boom ali dos 30 gloriosos na França, vinha a mão de obra das ex-colônias, muitas vezes o movimento à esquerda da França tinha uma questão ambígua nisso, porque ao mesmo tempo fazia essa questão universalista, humanista, mas ao mesmo tempo eles viam que aquilo era para fazer também dumping social. Então que você tem essa concorrência. Então é muito difícil, de uma certa forma, por que o eleitorado que antes votava à esquerda, o eleitorado do PS, está indo para a extrema-direita? Porque ele sente essa perda. Ele foi afetado, não digo pela imigração diretamente, mas ele pelo resultado indireto desse dumping social, da diminuição da renda, da maior competição pelos empregos, que em parte é mentiroso, assim, é falacioso isso, porque o imigrante acaba fazendo o trabalho que a maioria ele não quer fazer. Então não é... Mas de uma certa forma tem alguma coisa ali que no imaginário fica... Inclusive eu estava vendo ontem nos jornais falando que uma das fake news, que eles agora têm pavor das fake news por causa do poder destrutivo disso em redes sociais, mas uma que estava bombando é que parece que vai ter uma conferência de lideranças do Mediterrâneo, no Marrocos, então vai ter o pessoal da Europa, acho, do sul da Europa e do norte da África. E aí falando que o Emmanuel Macron vai lá e já vai assinar um compromisso que ele vai abrir a porteira geral para todo mundo imigrar do norte da África, que é um compromisso dele e tal, mas também falando isso, não, o que eles querem nos massacrar, botar aqui, não pagar salário e tal. Então tem essa questão. E tempos atrás, João, a gente estava conversando aqui sobre a questão do entendimento que eu cheguei conversando com uma pessoa aqui que essa bandeira da imigração ela é um cavalo de Troia do capital contra a política de esquerda. A gente tem esse exemplo por isso. Então, a pauta da imigração é uma pauta do capital na Europa, porque é um continente que envelhece, não tem mão de obra, e até para fazer esse dumping social mesmo, porque como aqui o pessoal é muito sindicalizado e conseguiu uma conquista aí nos 30 gloriosos salarial, que vem caindo, mas ainda é uma condição que relativamente é cara, não dá para pagar salário de China aqui para o pessoal fazer, eles têm essa reivindicação da imigração. Então primeiro começou aquela coisa da União Europeia expandir para o leste, o pessoal vem, eu já dei o exemplo da Alemanha, que o salário mínimo não se aplicava ao pessoal que vinha do leste europeu, que era aqueles mini-jobs, ganhava o pessoal romeno lá 300 euros, 400 euros. Aí depois, quando foi aprovado o salário mínimo, aí você não pode discriminar entre o alemão e outros membros da União Europeia, e aí eles tiveram que pagar. Aí a indústria alemã, que é o motor industrial da Europa, chegou para Angela Merkel e falou, olha,
tá tendo a crise migratória ali na Síria, é uma oportunidade. Abre a porteira para esse pessoal vir, mas aí ela ficou aquela coisa de humanista. Mentira, aquilo foi uma reivindicação da indústria para esse pessoal vir, porque... Isso é uma maneira de pressionar. Ela capitalizou muito bem, ela capitalizou. Que são oferecidas aos externos. Exatamente. Ela foi capa da Time, mama Merkel, mas era mentira, porque isso é uma reivindicação da indústria. Esse pessoal vem, e aí qual é a lei a sacanagem? A lei que eles aprovam antes deles virem é o seguinte: para facilitar a integração e eles poderem entrar logo no mercado de trabalho, o recém-aprovado salário mínimo na Alemanha não se aplica aos imigrantes, os direitos trabalhistas, então eles podem pegar tudo. Então era essa reivindicação, e veio aqui lá 1 milhão, 2 milhões, ela se ferrou, porque agora está caindo, né? Ela inclusive dizem que é o último mandato dela, a extrema-direita crescendo, porque aí você vê o cavalo de Troia. No caso, a Angela Merkel era um governo de direita, mas em geral, quem cede a essa pressão, porque a direita ela fica refém do eleitorado dela, ela não pode ceder a esse pleito da indústria. A esquerda não tem essa questão tanto, assim, tão forte de ser refém do eleitorado, e aí por um discurso humanista, globalista, cosmopolita, ela vai, não, solidário, ela, não, vamos abrir para a imigração. Aí esse é o cavalo de Troia, porque ela abre, aí ela atende a pauta que é da indústria, não resolve, assim, vamos dizer, o problema da pobreza, porque é uma fração que vai chegar ali naquele país, então isso vai diminuir a consciência com relação ao dano que a colonização fez na África. É lógico que não, 99% ou mais da população ficou ali ainda, então isso não resolve, mas você fala, não, nós estamos ajudando a aliviar um pouco a pobreza do mundo, tal, não sei o quê, mas que na eleição, no ciclo eleitoral seguinte, isso vai se reverter contra a esquerda, e aí entra a direita no poder, que vai reduzir imposto, vai entrar com o neoliberalismo, mais ainda... Esse, para mim, é o cerne da questão. No Brasil, a gente tem uma expressão ótima para isso, que é a famosa sinuca de bico para as lideranças europeias. É isso, Osama. A questão é quem é que vai capitalizar ou até perder uma relação de afetos com o cidadão comum que tem a ser conservador em época de crise. Deixa eu só concluir. Tem mais uma resposta. João, já dá a resposta, assim, só completar, exemplificando o que eu estou falando, e foi exatamente sobre isso que a gente discutiu, João, quando a gente teve aquela conversa aquele dia, que é o exemplo da Espanha. A Espanha, mais ou menos como no Brasil, era totalmente fora de moda e não aceitável socialmente, você verbalizar o seu apoio para a extrema-direita por causa do passado muito recente do franquismo. Tem um Brasil. Ninguém falava 10 anos atrás, eu sou de direita, com orgulho, eu sou de direita, eu quero os militares. Ninguém falava isso. Da mesma forma, na Espanha era feio, você podia até pensar, mas você não falava. Aí acontece, estava um governo de direita massacrando, precarizando mais ainda os trabalhos, os contratos de trabalho na Espanha, mais ainda que o salário já é mais baixo do que no restante da Europa. Né? Então, massacrando, e assim, aí falou, nós conseguimos reduzir o desemprego. Porque tá todo mundo subempregado e pobre, assim, porque ter emprego não é sinônimo de não ser pobre. Então todo mundo sendo massacrado, aí ele cai lá pela questão da Catalunha, outras coisas, escândalo de corrupção, aí ele cai, aí entra um governo minoritário, que não teve uma nova eleição, né? Mas aí um governo minoritário do PSOE. Aí o que eles fazem? A esquerda hoje em dia é refém dessa coisa identitária e desse bom mocismo internacional. Aí ele bota um gabinete que tem mais mulher que homem, não é paritário, é todo o gabinete feminino, e principalmente nas posições de poder, defesa, economia, tal, mulher, mulher, mulher. Aí esse pessoal que já é mais conservador, já fica aquela coisa assim. Aí ninguém sabe disso, mas a Espanha é o país da Europa que mais recebe imigrante. Ele recebe muito imigrante, a Espanha. E eu morei lá, posso dizer, as pessoas são abertas. Não tem, assim, a xenofobia que você vê nos lugares não era assim na Espanha. Mas aí o que acontece? Até do ponto de vista simbólico. Tem aquele navio Aquarius, né, o Aquarius, que é de uma ONG que ficava resgatando pessoas que estavam à deriva ali no Mediterrâneo tentando fazer a travessia. E ela normalmente pegava e levava para a Itália, para a ilha oh, meu Deus, Lampedusa, levava para lá. Aí quando entra o governo de extrema-direita na Itália, o Matteo Salvini, que é tipo um vice-primeiro-ministro, fala assim, não vai, mas não vai. Aí aquele navio chega lá e fala, não vai desembarcar. Aí ninguém fala sobre isso, eles vão indo para Marseille. Aí o Macron não noticia, porque ele é o garoto dourado, né, da finança, do neoliberalismo, e ele faz essa polarização com o Matteo Salvini, ele é o malvado, extrema-direita, eu sou humanista e tal, mas ele não deixou atracar tampouco na França. Aí quem que fala, pode vir atracar porque nós recebemos de braços abertos a pobreza do mundo? O governo minoritário da Espanha. Onde que a extrema-direita está bombando? Agora na Espanha. Surgiu um partido do nada. Catalunha. Catalunha, né? Eu estava lá e realmente a Catalunha, a extrema-direita aumentou muito, né? Na eleição da Catalunha. Mas não só na Catalunha agora, João. Agora na Andaluzia. Não é Catalunha, não. No sul, onde eu estava lá. Andaluzia. Andaluzia, eu estava lá, confundi o nome. Andaluzia, das áreas mais pobres da Espanha,
que você tem mais o pessoal que depende de auxílio, assistência social e tal, onde os socialistas estavam no governo ininterruptamente desde a ditadura, desde o fim da ditadura, os socialistas estavam ininterruptamente, é uma área que sempre vota à esquerda, e agora a extrema-direita está bombando lá, porque ele fala, não, mas peraí, eu tô sem emprego, não sei o que tal, e vem esse cara e fala que o navio pode vir e todo mundo vem, que a gente vai entrar. Então, assim, é um cavalo de Troia, porque é uma pauta da direita, a gente abre, não resolve a questão do problema na África, e a gente dá de mão beijada para, na eleição seguinte, entrar um governo ou de extrema-direita, ou de direita liberal, porque vai enfraquecer a esquerda, que vai aprofundar o massacre social através do neoliberalismo. Então, assim, é muito delicada essa questão da imigração na Europa. Mas fala lá, João. Tem o ponto. Primeiro, a direita republicana francesa também está ganhando um pouco com isso também, entendeu? Agora tem o grande ponto dos coletes amarelos. O grande ponto é que não é pauta identitária, não é pauta de estrangeiro, é pauta de coisa, classe, poder aquisitivo. Essa é a grande transformação, essa é a grande importância dos coletes amarelos, dos gilets jaunes, coletes amarelos. Mesmo a Le Pen não está falando de estrangeiros, não é isso. Ela está sendo chamada para falar de reivindicação popular, de como é, que o povo está insatisfeito com o nível de vida que está baixando, com o desemprego, e também a esquerda, o Mélenchon está falando sobre isso, aliás, todos estão falando sobre isso. Então, essa é a grande coisa. Não é identitário, não é questão de estrangeiros, entendeu? É questão de classe, o povo, são as classes médias populares que estão se rebelando, e agora alguns sindicatos vão entrar também nisso, porque já tem alguns estudantes dentro disso, ou seja, é mais ou menos o que devia ter sido feito na paralisação dos caminhoneiros. Uma paralisação geral, aproveitando isso, entendeu? Eu acho que a esquerda não avaliou muito bem, a maioria, a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, né? Então, quer dizer, a grande coisa é que não se está falando de identitário, se está falando de questão social, do perda de poder aquisitivo, das leis e de economia. Este é o grande momento, por isso que o Mélenchon viu isso e agora apoia totalmente, e ainda mais ele falou assim, quando os estudantes estiverem manifestando, quem não é estudante, vai lá, quem é mais velho, vai lá, come uma coisa branca e faz comida para eles, apoia eles sem se meter dentro da manifestação deles, né? É uma maneira de você dar apoio também sem fazer exatamente de conduzir o movimento, né? Quer dizer, tem também o pessoal aqui de Marsella que teve casas que foram destruídas, que estavam mal conservadas, que o Estado tinha dito que estava bom, mas que caíram, ruíram, né? Também tem protestos contra isso, contra uma gentrificação do centro da cidade, que a polícia está baixando o pau. Há 1 ano e meio a polícia ataca de uma maneira que até a polícia brasileira também foi influenciada por isso, é uma nova moda, né? A polícia, além de ter os infiltrados de sempre, né? Ela, em vez de dispersar, ela reúne as pessoas, manda as pessoas batendo com gás lacrimogêneo para um lugar. E a partir desse lugar tem um confronto fatal entre as forças da polícia e a população. Não é? Então, quer dizer, põe em risco até policiais. Tem gente do sindicato de polícia que reclama disso, entendeu? Porque você está desesperado com um monte de gás lacrimogêneo, você joga qualquer pedra que você encontrar na polícia, né? Então, as pessoas também estão denunciando as formas demasiado duras da polícia, que já tem mais ou menos 2 anos, já no final do governo anterior, a polícia estava fazendo isso, em vez de dispersar a manifestação. Por exemplo, ela obrigou os manifestantes a irem para o Arco do Triunfo. Entendeu? Então só tinha o Arco do Triunfo, né? E ali todo mundo sabe que tem elementos infiltrados no meio, elementos infiltrados talvez pela própria polícia, para quebrar algumas coisas, para poderem ser mostrados na televisão, e é praticamente só isso que se mostra, né? Agora, o Mélenchon falou bem, isso não é importante, isso aí é um detalhe. O importante são as reivindicações sociais e econômicas da população. O fato de que alguns quebrem ali ou não é isso que é o mais importante. E realmente conseguiram mudar isso, porque há 3 dias atrás só se mostrava quebradeira. E agora tem se mostrado o debate sobre essas questões sociais, políticas e econômicas. Por isso que eu acho que é tão importante esse movimento. Eu vi ali nas rotundas, né, que eles paralisam, eu vi um monte de mulher, alguns aposentados, homens assim, banais, de 50 anos, 50 e poucos anos, entendeu? Então, eu achei muito diferente
e até agora as periferias dos banlieues, né, não participaram. Já vi pessoas dos banlieues dizendo que não participaram de propósito, para não dizer que era uma coisa assim da Hakai, quer dizer, a ralé, né? Mas talvez eles possam se juntar, agora não se sabe, né? A gente vai ter no sábado, amanhã, né? Amanhã a gente tem a próxima manifestação dos Gilets jaunes, né, dos coletes amarelos, né? Então todo mundo está de olho nisso. É muito tensa a situação e muito importante, eu acho, essas reivindicações sociais e econômicas para o mundo. Ô, João, mas é uma armadilha essa questão de amanhã. A gente está vendo já eles prepararem a armadilha, dizendo estão com medo da depredação. Na última vez já tem sinal claro de infiltração. Toda a manifestação popular teve no 1º de maio. Eles trazem esses black blocs e falam sempre que são extremistas de esquerda, mas assim, ninguém conhece esse pessoal. Vem sempre assim, a televisão pinta, são os extremistas de esquerda e tal, que aí aquela coisa ali que para mim foi plantada, falsa bandeira de vandalizar o Arco do Triunfo e o túmulo do soldado desconhecido, porque isso causou uma revolta. No dia seguinte vem o Macron lá todo pomposo, ai, que terrível, não sei o que tal, para aparecer e ser filmado naquilo. Aí eles vandalizaram, João, uma creche, tipo assim, eles que eu tô falando, pessoal, esses infiltrados tocaram fogo numa creche de criança. Fala, por favor, né? Assim, que reivindicação é essa? Então, assim, eles estão usando isso também. Aí isso que o Wellington dizia, que esse movimento, porque aí você estava falando que pode ir para a direita e pode ir para a esquerda, para a extrema-direita ou para o Mélenchon. A probabilidade maior é de ir para a extrema-direita, por quê? Por causa dos meios. Embora o Jean-Luc Mélenchon seja uma liderança política muito mais hábil, até fale muito melhor do que a Marine Le Pen, o recurso aí do submundo das redes, lá do Steve Bannon e tal, está trabalhando para trazer isso para a extrema-direita. Então ele não tem isso. Aí você vê o que eu falei, essa fake news que estava bombando, de que o Macron ia lá para abrir as porteiras e poder vir todo mundo da África para a França falando isso. Estão usando essa questão. Então há uma disparidade de armas, nesse caso da apropriação desse movimento. Mas eu concordo com você da questão, eu ia falar da Marine Le Pen, e as pessoas não têm essa noção, mas há uma diferença. Tem a extrema-direita só xenofóbica, e como você falou, a sobrinha que é pior ainda, ela é o do prende e arrebenta com o neoliberalismo. Agora, a Marine Le Pen, no discurso dela de campanha, até pela presença que ela tinha no braço direito, Florian Philippot, era social, era super estatista, muito mais do que os candidatos da esquerda. Até era muito próximo do Mélenchon, a pegada dela com relação ao estado do bem-estar social. Ela foi muito hábil, Rômulo. Então, porque a votação era diferente. Então, a sobrinha dela que tinha votação no Sul, era Nice, eu acho que Nice era a base dela, não lembro agora, mas assim, enfim, a Nice sempre vota muito na Frente Nacional e na direita tradicional também, mas é o pessoal do prende e arrebenta, mas um pessoal de grana, assim, ou mal ou bem, que não está interessado na questão social. E a Marine Le Pen, onde ela tinha muita votação, era no norte da França, que está se desindustrializando, naquele pessoal que votava na esquerda e que se pauperizou, se precarizou e estava votando nela, por isso ela tinha essa pegada, esse discurso mais social, ao mesmo tempo da xenofobia, em que ela jogava essa coisa do dump social, não sei o que tal. Então é difícil ver ainda para onde vai, e ao mesmo tempo, lógico, eu não estou na França, então eu também acho a Marine Le Pen na Frente Nacional pavoroso, mas de uma certa forma eu não acho ruim quando ela ameaça, como ameaçou. No segundo turno ela não chegou a dar um calor, mas assim, se tivesse, por exemplo, uma próxima eleição, e vamos dizer, ganhasse o Macron, alguém outro do sistema, naquela quase chegasse, se ela fosse de fato uma ameaça ao sistema, é importante, esse pessoal tá precisando de susto, porque não adiantou o Brexit, cara. Eu pensei assim, não, agora com o Brexit agora vai, a União Europeia vai entrar, vai liberar esse teto ali do déficit público pro pessoal botar. Não tá. Assim, a elite é muito, cara, teimosa. Você tem que dar um susto nelas, porque senão não vai a coisa, João. Exatamente. Olha, Rômulo, eu pela primeira vez eu escutei um intelectual de esquerda falar isso. É o Emmanuel Todd, né? Que é fantástico, ele é antropólogo, então ele vai nos lugares para ver, né? Ele fala que não dá para melhorar nada se não sair do euro. Não é sair da União Europeia, é sair do euro. Então, quer dizer, a direita, não a direita, a Marine Le Pen fala disso, outros que a gente chama de extrema-direita falam disso, né? Só que é a primeira vez que eu vejo uma pessoa muito séria, que é o Emmanuel Todd, de esquerda, fala assim, olha, tem que sair do euro. Não é sair da União Europeia, hein? Atenção, é sair do euro. Entendeu? Ele acha que o euro é o domínio da Alemanha, não tem jeito. Ele fala, a Alemanha é vencedora, enquanto tiver o euro, entendeu? É verdade. Eu achei isso muito importante. Opa, peraí, que eu tive aqui uma... A minha imagem sumiu, né? Estamos ouvindo, voltou. Eu acho que eu acho muito importante isso, essa coisa que a gente não tinha consciência, de falar assim, porque esse domínio da Alemanha
e de um certo coisa de Bruxelas, não é a questão da União Europeia, é de um certo grande capital transnacional de Bruxelas, entendeu? Ele acha que assim não dá para melhorar a situação. Então, a situação é nova nesse aspecto. Tá? Eu também acho que a direita republicana, que é herdeira do De Gaulle, nacionalista, herdeira, que tinha praticamente acabado, eu acho que ela pode aumentar. Várias pessoas que votavam nesse perfil direita republicana estão nessas manifestações. Tá? É o pequeno funcionário público, é o cara que tem uma padaria, entendeu? Mas ele é razoável, ele é francês, ele é pela coisa francês. Olha, a direita republicana, não é neoliberal, não, a direita republicana francesa, ela hoje no Brasil seria quase taxada de comunista. Sabia disso? Não estou falando neoliberal, porque eles são nacionalistas. Olha, a direita republicana um pouco anterior, não dos últimos anos, mas ela não queria tirar a ajuda social, não. Ela queria dar mais emprego. Se falava em dar mais emprego, não se falava em tirar a direita social, não se falava em... Não, entendeu? Então, hoje no Brasil, eles seriam quase taxados de comunistas. Eles queriam fazer a saúde pública melhor, por exemplo. Claro que tem sempre dar uma coisa para os grandes fabricantes de remédios, mas não é que eles querem destruir tudo como neoliberal, entendeu? Então, eu acho que essa direita republicana, que sempre foi forte na França... É o gaullismo, né, João? O gaullismo é aquilo que o Estado era forte, o Estado interventor, o Estado direcionou. Então, embora tenha ficado um pouco descaracterizada essa direita tradicional, com a ascensão do neoliberalismo internamente, mas ainda é a herança do gaullismo, que era o cara do Estado, que ia e tal, né, João? É o braço conservador, né? Mas extremamente nacionalista. Exatamente, extremamente nacionalista. Mas é conservador numa sociedade que funcionava bem. É muito diferente de ser conservador no Brasil. Conservador não é demérito, não, tá, gente? Eu estou falando conservador porque eles são conservadores. Não é... O demérito é ser neoliberal, que é essa... coisa maluca que a gente tem no Brasil de chamar o cara de fascista que nem gabarito para ser fascista é. Mas isso que o João falou é importante. Você ser conservador depois dos 30 gloriosos, em que você tem um país de classe média com todo mundo com seu emprego, vivendo confortável, é uma coisa. Fala, não precisa avançar mais na pessoa. Agora, você ser conservador no Brasil como uma sociedade escravocrata de fato, aí é outra coisa, né? Mas é o conservador de fachada também. Para ninguém subir também. O conservadorismo é da minha posição, não da sociedade. Sim, depende. Mas eu acho que essa direita, assim, digamos, tradicional, gaulista, está falando através dos coletes amarelos, entendeu? Também. E essas pessoas que votavam, que talvez não foram votar, porque lembra que essa eleição teve muita abstenção. Não é que o pessoal votou só em coisa diferente. Foi uma quantidade enorme de abstenção, né, de abstenções, e eu acho que essas pessoas estão dando a sua voz agora, entendeu? Em francês, voix, no voto se chama voix, e voz também é voix, é a mesma palavra. Dar sua voz e dar seu voto é a mesma palavra em francês, não é? Eu acho que essas pessoas estão aparecendo aí. Qual a diferença entre Paris e as outras cidades? Em Paris tem mais transporte público, você vai ter nas cidades grandes, nos centros, aí que está o grande piège, como é que é piège? Armadilha para pessoas artísticas, alternativas, ecológicas dessas grandes cidades, que é o meio que eu convivo muitas vezes. Qual é a grande armadilha para eles? Eles falam assim, esse pessoal, eles só querem poluir, eles não estão nem aí para ecologia, mas não é assim. Na verdade, isso é um grande... Isso aí já é instrumentalização. Instrumentalização, mas eles falam isso. Não vem o que eles, na verdade, estão sendo manipulados, que isso aí é pretexto, que ecologia nada, tem outras coisas que poluem muito mais. Assim, se fosse, seria de outra maneira. Isso aí tirou o dinheiro dos bancos, entendeu? E, por incrível que pareça, é um pouco como uma parte da esquerda brasileira, ou ex-esquerda, que entra na onda, assim, da primeira coisa que falam, que parece que tem uma lógica, né? Mas não é. E aqui você tem amigos, entendeu? Alternativas, ecológicas. Olha, hoje mesmo, antes de vir, eu vi senhoras assim que falam assim, olha, eu sou muito ecológica, tá? Mas eu moro numa cidadezinha pequenininha, que eu vou a 8 quilômetros para fazer qualquer coisa, ou então 2 quilômetros para comprar meu pão, tá? Só que eu compro coisa local, porque o francês, a cultura do francês é baseada no que ele come. Né? Então, ele dá valor, independente de coisa de esquerda, de direita, dá valor ao que ele come, ele sabe que o bom é o tradicional, entendeu? O tradicional, como era feito pela avó, como é que o avô comia, eles adoram isso aí, podem até pagar mais por isso.
Então, pessoas assim falam assim, isso é super ecológico, entendeu? Agricultura local, eu compro isso. Agora, a minha vida é baseada no carro, porque já é assim há décadas, a estrutura é assim. Olha, eu vou falar uma coisa, eu sei que é de espantar. O sistema de ônibus nas cidades pequenas francesas é muito pior do que o brasileiro, por incrível que pareça. Os ônibus terminam às 7 horas da noite, 7h30, porque eles só servem para quem é no colégio, entendeu? Eu já morei aqui, quando eu cheguei, morava numa cidadezinha aqui, só tinha eu e, assim, dois aposentados voltando nos ônibus, né? E um monte de adolescente, porque não dirigia ainda, entendeu? Quer dizer, as outras pessoas, elas têm... O carro faz parte, entendeu? O carro dura muito, porque é como se fosse um carro importado. No Brasil, a pessoa não compra carro importado não só pelo status, mas porque dura mais, as peças são melhores. Pois é, aqui todos os carros, digamos, são importados, né? No sentido que eles duram muito. Os carros antigos, a diesel, esses duram eternidade, duram 20, 30 anos, entendeu? Tem muito pessoal que não é consumista, entendeu? Que tem sua vida regular. Não há esse incentivo dessa cultura de consumo que vem junto com a aceleração neoliberal, né? Na verdade, é até um charme o cara ter, de repente, um Citroën dos anos 70, o cara não quer se desfazer daquilo de maneira alguma. Né? Porque é poluição se desfazer também. Não é só poluição consumir o carburante. É poluição se desfazer é consumismo e poluição se desfazer toda hora de um carro, né? Não é? Exatamente, exatamente. Produção de carro que é de plástico. E hoje os antigos são de metal, ainda tem muita coisa de metal aqui, né? Então a gente tem que lembrar que uma parte da esquerda foi enganada, ainda está enganada, mas vê que o Mélenchon, que serve para essa parte dessa esquerda, que essa parte da esquerda gosta do Mélenchon, o Mélenchon viu além, viu a questão de uma luta de classe, ele viu a voz daqueles que estavam sem voz, porque tem uma coisa, a democracia tem aspectos muito bons, democracia representativa, que você vota e tem um representante lá, mas tem uma das grandes falhas que a gente tem que falar sobre essa, é porque a democracia tende a concentrar o poder nas grandes cidades, não é? Onde tem mais população. E quase um desprezo pelas pequenas cidades, pelo campo, praticamente um desprezo, entendeu? Porque ali tem pouco voto, então o que me interessa o que o Acre fala, o que me interessa o que Roraima fala, né? O que me interessa o que, mesmo um pedaço de Minas Gerais, que é um estado importante, mas um pedaço mais agrário fala, que não é agrobusiness, uma coisa. Então, a democracia tem essa grande falha, entendeu? Ela fica sendo apenas a representatividade das grandes cidades, né? E essa coisa, essa Churchill é o sistema, é o menos pior, né? Exatamente, Tem que resolver essa maneira de ter outro tipo de representatividade. Agora, talvez através de associações, outro tipo de representação. Ou então, respeito do político que é eleito pelas grandes cidades, respeito pelas pessoas do campo e das cidades pequenas, entendeu? Isso serve para o Brasil também, né? Mesmo que você não for eleito por ele, você tem o respeito. Agora, tem uma coisa, as coisas na França, elas tem algumas regiões. Olha, se me permite, eu dou um exemplo aqui de como as coisas podem ser complicadas em algumas regiões da França. Eu vou muito na Alsácia, tá? A Alsácia é um pedaço que foi França, foi Alemanha, foi França, foi Alemanha, né? É uma França hoje germanizada, né? Se me permite, eu conto aí, vocês vão ver como complexo a questão regional francesa. Bom, a Alsácia, depois da Primeira Guerra Mundial, eles estavam alemanizados depois de anos, a língua deles era o alsaciano, que é uma espécie de dialeto alemão, da capital Estrasburgo. Tá? Bom, o fato é que aí foi feito um acordo. Olha, para os alsacianos virem de bom grado para a França, a gente vai dar 2 direitos para vocês. A França é laica, mas vocês não precisam ser laicos. Vocês podem dar dinheiro para padre ou para protestante, né? Né? E outra coisa, mais importante, e vocês vão ter os direitos de saúde mais ou menos como era na Alemanha, ou seja, aqui é reembolsado, no resto da França, 70% dos seus gastos de saúde são reembolsados, mas na Alsácia são 90%, tá bem? 90% reembolsado. E a Alsácia é mais próspera do que todas aquelas regiões do lado, hein? A Lorraine perdeu indústria, a Alsácia é próspera, está cheio de gente da Lorena na Alsácia, mas não tem ninguém da Alsácia na Lorena, hein? Eu vou lá toda hora nessa região. Olha só o que aconteceu. Olha um erro dos socialistas, tá? Olha, os socialistas ainda dizem, e diziam assim, não, isso é contra a igualdade. Se todo mundo recebe só 70% dos reembolsos de saúde, a Alsácia deve também receber só 70% e não 90%.
Tá? Aí o alsaciano é pé da vida. Mesmo o cara que tem 10 de esquerda é pé da vida com isso. Porque fala, vem cá, por que você quer vir por baixo? Por que não faz de toda a França receber 90%? Já que funciona na Alsácia e não tem crise, entendeu? Né? Funciona, por que então o resto da França pode receber 90%? Isso faz com que a direita e até a extrema-direita, eu tenho um amigo que ele é músico, ele não é de extrema-direita, mas ele vai achar interessante quando é contra essa má visão da igualdade, entendeu? Então, eu vejo que ele tem uma tendência à extrema-direita, assim, entendeu? No sentido também de que eles falam das tradições deles e a esquerda do Partido Socialista não gosta de tradições regionais. Não gosta, entendeu? Né? Nem de línguas regionais. Depois só gostou quando foi obrigada. Entendeu? Pela coisa europeia, né? A gostar das tradições regionais, né? Então, isso é um grande vacilo do PS. O PS perdeu muito nesse tipo de coisa. Sim, na agenda socialista tem a questão do internacionalismo, né? Uma coisa de tentar esvaziar essas questões dos pequenos nichos e ir para uma causa mais universalista. É normal. Mas tanto a direita quanto a esquerda, João, elas são, hoje em dia, no viés, por exemplo, do pensamento conservador, quando bate o desespero e o cara quer levar aquele quinhão dele, ele capitaliza para ficar mais radical, ele tende a fortalecer uma extrema-direita. E para a esquerda, o calcanhar de Aquiles da esquerda global, hoje em dia, ela vai muito na agenda de costumes, aonde ela, para manter um posicionamento que dentro das lideranças parece coerente, ela, para abarcar as questões tradicionais, mescla a agenda dela, essas novas questões identitárias. E aí enfraquece o movimento, porque você sai do cerne da questão, que ainda estamos falando de disputa de classe, para falar de questões de agenda de gênero, liberação de drogas, aborto, e essas agendas que têm sumária importância, porém não são emergentes para o problema que se apresenta no confronto neoliberal com o planeta. Por isso então, que o Colete Amarelo é interessante, porque não é identitário, não é minorias, não fala de terrorismo, não fala de questão árabe, que é a grande questão aqui há anos e anos. Por isso que é muito interessante e é diferente. Salário. Entendeu? Está se falando de salário, aumento de salário, estão se pedindo aumento de salário mínimo, diminuir essas taxa artificial, ninguém quer taxa artificial, né? Que seja uma taxa verdadeira, mas não artificial, e diz, não se escuta a voz das províncias, né? Dessas pessoas ali que estão com... Quando aumenta a gasolina, né, o diesel, vai aumentar um monte de coisa, entendeu? Porque exatamente. O padeiro, ele precisa comprar a coisa dele, que o padeiro da cidade pequena, ele vai usar o diesel. O caminhão vem com a farinha e tal, vai ter que repassar o preço, aí vai. Exato. E eu estou vendo que a diferença de como na França muitas pessoas se informam, tem um bom nível, muita gente universitária ou de muito nível de estudo, as pessoas estão indo contra essa coisa de televisão. Várias pessoas dizem, não, esses que estão mostrando que quebram tudo não são a gente, não somos nós de Colete Amarelo, não. Ou então uma pequena parte, não interessa. As pessoas vão assim, fazendo o circuito delas pela internet, entendeu? Independente da televisão, que a televisão está indo muito para o lado do governo, está escancarando, tanto que agora até começou a mostrar o Mélenchon, não mostrava o Mélenchon, entendeu? E não mostrava outros analistas assim. Quer dizer, por isso que eu acho que o que está em jogo aí, o debate voltou para a coisa social. E isso, os franceses falam, essa é a nossa tradição. Lembre-se que igualdade, fraternidade, liberdade, não é questão de comunistas, não. Isso aí é questão da Revolução dos Burgueses, cara. Não é? Revolução Burguesa. Mas é verdade. Você lembra, por exemplo, quando a gente teve a paralisação dos caminhoneiros no Brasil, todo mundo ficou com pudor de meter a mão. Deu nojinho. Enquanto na França, eles disputam, no caso, a Marine Le Pen a maternidade e o Mélenchon a paternidade do projeto. Exatamente. Então, é uma questão também de... Rômulo, olha como é que é isso. O brasileiro não quer mais sujar as mãos. Sabe o que o Mélenchon falou? Nós não votamos mais. Quando apresentam um projeto de lei, a gente não pensa no partido que apresentou. A gente vota se é bom, se tem a ver com nossas propostas, a gente vota. Não importa quem propôs. Isso aí tem um pouco a ver com o que o Wellington Calazans falou outro dia, entendeu? Agora não dá para saber. Tem cara que quer proteger a Petrobras, tudo bem, a gente apoia ele, né? Mas se esse mesmo cara depois ele for querer, sei lá, fazer tortura, não, aí a gente é contra. Assim, sei lá, estou dando um extremo, mas no sentido que, nesse momento,
tem que se apoiar, porque a gente já viu, né? Tem traição dentro da esquerda, tem traição. Então a gente tem que ver qual é a proposição e naquele momento, né? O que vale a pena apoiar. O Mélenchon falou isso, acho que quando ele está falando isso, ele está falando que mesmo alguma coisa da direita ou da extrema-direita, ele pode apoiar, contanto que seja bom para o povo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o Emmanuel Todd falou, isso é interessante, ele falou assim, a ala não é Frente Nacional, agora mudou de nome, Rassemblement Nacional, uma coisa assim, Reunião Nacional, né? É o partido da extrema-direita, por incrível que pareça, uma Restauração Nacional, não lembro o nome. Não, Rassemblement, União, reunião. Está se marxizando, as coisas que estão pedindo estão se marxizando, por uma parte, entendeu? Então, quer dizer, hoje está tudo diferente. Talvez no futuro os analistas políticos, os historiadores vão conseguir ver melhor o que está acontecendo hoje, né? Seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja na França. Mas hoje é difícil. Por isso que eu tentei trazer aqui novos elementos para os coletes amarelos, porque está complicado e complexo para todo mundo. Os debates mudam a cada dia. Amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa, lembrando, a polícia só consegue reprimir mesmo em Paris e no centro das grandes cidades, porque não tem policial suficiente para a França inteira. Os pequenos lugares não tem polícia. Inclusive, eles reclamam que não tem mais nada, não tem correio, não tem polícia, não tem mais nada, entendeu? É uma das reclamações que eles dizem. Quando você fecha o correio, você demite gente, entendeu? Então, vai saindo, as pessoas vão saindo das pequenas cidades, né? O primeiro a falar sobre isso foi até um cara de direito, o Chirac, né? Ele falava isso, as pequenas cidades da França estão esvaziadas, porque fecham a escola de uma pequena cidade. Aí você tem que levar o filho na escola. Começa um processo de desertificação, né? Que tem também em Portugal, mas às vezes por outras razões. Mas, bom, o cara tem que ir na escola do lado, você precisa de um carro, né? A pessoa que tem família, que não mora no centro de cidades, precisa de carro o tempo inteiro para fazer compra, para fazer as coisas. Ei, lembra que metade da França chove para burro. Eu estou na parte que não chove, mas tem uma metade que chove pra caramba, que é a mesma coisa que Londres, que a Bélgica, entendeu? Você faz as coisas dentro do carro, entendeu? Um frio, um vento, uma chuva. Então, o francês, ele prevê muito quanto ele vai gastar, o que ele vai fazer, como ele vai comprar a casa dele. E o Macron, fazendo esses aumentos, ele vai no coração do sonho e do cotidiano do francês, entendeu? Por isso, do francês não é o imigrante. Ele está a gente fala no Rio, João, aí o Macron quebrou na solda. Quebrou na solda? Essa é nova, eu estou por fora, eu não conhecia. Macron quebrou na solda, tinha feito tudo planejado, ia comprar ali meu apartamento no 5º arrondissement, e o cara chega e tudo é planejado mesmo. Se falhar ali a equação, quebrou o sonho de vida do cara. Mas é mesmo. Sama, olha, eu vou ter que discordar. Tu disse que o brasileiro não quer sujar as mãozinhas e que tem nojinho. Não é verdade. O brasileiro está louco para fazer isso. A questão é que não há liderança. É verdade. Muito bem corrigido, Krebs. Tem razão. Justamente o oposto. Uhum. Exatamente. Não vai. Não é isso. Não é aquilo. Exatamente. É aquilo outro. Está acéfala, está sem cabeça, sem liderança. O brasileiro não é pacífico, foi pacificado. Isso, né? Isso, exatamente. A gente sempre lembra dessa colocação do João de Ataíde aqui. E incrível é ver que as supostas lideranças de esquerda são o agente da pacificação. Aí que é intolerável isso, intolerável. Que oportunidade foi aquela, Rômulo, da paralisação dos caminhoneiros, que não foi instrumentalizada por quem mais teria interesse na área, que seria a esquerda. Mesmo os caminhoneiros sendo pró-Bolsonaro, nada a ver. Até o Bolsonaro pegou a pauta da esquerda para ele, levantando uma bandeira trabalhista, que é a coisa mais esquizofrênica possível. Mas aí é verdade, como aí realmente o Rui Costa Pimenta diz, o fato de que tem alguns elementos de extrema-direita, algumas atitudes de extrema-direita no movimento nacional, não quer dizer que eles vão todos para a extrema-direita, entendeu? Exato. Eles podem ser, outros podem ser de esquerda, outros nem pensam em política, só pensam na coisa social e do dinheiro econômico. Teve uma lacuna lá e o poder não admite vácuo. No que teve a greve dos caminhoneiros, aquilo tinha que alastrar, o senhor João Pedro Stelli já tinha que migrar para lá e todo mundo junto.
Era o momento, era ali, hein? Deixaram passar, o pessoal ficou com muito medo ali, assim, hesitante, porque eles acharam que aquilo ali era algumas vozes da esquerda ficaram dizendo isso, é um incêndio do Reichstag, tá fazendo uma coisa para justificar um golpe militar, uma coisa mais aberta, mas aquela questão também, qual é a vantagem de você ter uma ordem autoritária de fato, mas disfarçada? Não é melhor escancarar de fato, para as pessoas entenderem qual é a oposição de fato que elas precisam fazer, o que é as coisas? Aí fica essa dúvida, assim, se o custo humano seria tão maior mesmo do que já é atualmente com esse faz de conta, enfim. Ou do que será, ou do que se ampliará com o fato de continuar nebuloso, assim. Essa questão aí que a gente estava falando do pessoal que era Bolsonaro, da greve do caminhoneiro, isso me lembra muito, assim, pessoas, eu conversava com uma pessoa que tem interlocução com militares, aí falando assim, você falando assim, não sei o que, tá. Não, sou de esquerda não, eu sou de direita. Aí essa pessoa pergunta assim, você é a favor da Petrobras como empresa pública? Sou a favor. Você é a favor da escola pública, da universidade? Sou a favor da escola pública. Você é a favor do SUS? Sou a favor. Não, mas aí não, você não, eu sou de direita. Por quê? Conseguiram estigmatizar a esquerda como que a esquerda é ser maconheiro, é ser aborteiro, é ser do gay, é ser da ideologia de gênero, de botar um dia roupa de homem, um dia roupa de mulher no filho. Então, estigmatizando. Então, para eles, agora ser de esquerda é essa pauta de valores. E aí, quando você vai ver, essas pessoas são capturadas porque não imaginavam assim, não, esquerda é aquilo ali que eles estereotiparam com essas pautas identitárias, esquecendo essa questão de classe. Então, essa coisa de dizer que vocês estão marxizando as pautas, e aí você vê a deseducação política. O João, em determinado momento, mais cedo, falou, porque o neoliberalismo, qualquer oposição ao neoliberalismo, eles trabalham para que aquilo fique com a peste de mofado, demodê, fora de moda, coisa atrasada. Não é só quer dizer, na verdade é isso. Qual é a grande oposição ao neoliberalismo? É a política. A política é a grande oposição. Então, a política, eles trabalham para a política ficar feia, suja, demodê, por isso essa coisa da corrupção. Colapsar a política como E aí você todo. vê, me chamou muita atenção isso, João. Quando a gente estava vendo as primaveras no Brasil, do Pato Amarelo, antes o 20 centavos, era aquela história não, esse movimento é apartidário. Tudo bem, a gente sabia que não era apartidário, mas eles diziam apartidário. Agora, na França, quando eles vão nos pontos que eles estão fazendo ali os piquetes, parando as estradas, não, nós somos apolíticos. Mas como assim? Você está parando um país, fazendo reivindicações, não tem nada mais político do que o que você está fazendo, e você está falando que é apolítico, porque ser político é ruim, é feio e tal. Então você vê como está entranhado nessas pessoas ao ponto de eles dizerem isso. Nós tivemos um candidato à presidência pelo PT que também queria parecer que ele era apolítico. Ele falou que a população... Mas ali tem uma coisa interessante, Romulo, você tem razão, mas tem uma coisa interessante. Eu vi antes do programa, tanto o Mélenchon como a Marine Le Pen, engraçado, disseram a mesma coisa. Não, a gente não quer que ele seja partidário. Ela falou, eu não quero que os movimentos sejam partidários, porque sabe que se for partidário, não vai ter tanto apoio. Claro. A única maneira de colocar a política neoliberal em xeque do Macron, elitista e neoliberal, não é só neoliberal, é elitista e neoliberal, né? É estilo elitista, né? Neoliberal em xeque, não falar de partido agora. Os dois falaram isso, é isso que é novo que eu ia falar. Os dois falaram a mesma coisa. Não. Ela falou assim, tem gente do Rassemblement Nacional que está participando, mas é para ficar assim, sem partido mesmo. E o Mélenchon falou a mesma coisa. Tem muita gente da esquerda insubmissa, que é o partido... Mas aí é um posicionamento, uma decisão política, João. Exato. Uma decisão política, de articulação política, para determinar que ele é apartidário. Diferente. O que o Romulo está falando é que o veio, a nova tendência é dizer que é político. Exatamente. Independente de partido. A gente já está vendo isso. A gente já está vendo aí a bola nas costas do Bolsonaro com a esposa dele e o filho, que agora já está com o pessoal togado, já está indo atrás. Está vendo como é que é louco isso? É a demonização da classe política, deslegitimar todos eles, para só sobrar os famosos robôs e essa aristocracia digital que vai acabar com todos nós. Osama... vai ter nome, não vai ter nem representante, você não vai saber quem é. Quem é que manda nisso? É o sistema. Eu não ia falar disso agora, não, mas já que o Osama puxou o assunto... Então faz o seguinte, segura aí. Eu tenho uma coisa aí. Perdão, expressional. Eu preciso fazer um xixizinho, 2 minutos, vai já lá, volto. deixa eu fechar seu microfone. Então responda isso aí que ele falou. Olha só, a coisa é o seguinte, aí tem a diferença da educação
educação formal e das formações que tem entre a França e o Brasil. Então, o brasileiro, digamos, se deixou enganar com muito mais facilidade. Quando a gente fala que aumentou a universidade, a gente fala, meu Deus, teve 2, 3 vezes mais universidades com o Lula. Sim, mas ainda é muito pequeno em relação a um país desenvolvido, né? Olha só, o Emmanuel Todd lembrou que, na época da Revolução Francesa, atenção, 1789, hein? Brasileiros, 1789, metade dos homens na região parisiense sabia ler. É enorme, enorme. Ele diz que isso contou muito para a revolta, entendeu? Isso é enorme. Tem lugares no Brasil, até hoje, que não tem metade das pessoas que sabem ler, entendeu? Metade dos... não é? Ou então chegou outro dia, que o pessoal começou, mais da metade começou a ler. Olha a diferença. Ele diz que isso dá uma consciência. Ele falou assim, voltei a ter orgulho de ser francês. Várias pessoas falaram isso. O Emmanuel Todd, que é todo assim sério, também falou isso, hein? Ele é todo frio falando, e ele falou assim, voltei a ter orgulho de ser francês. Ele falou assim, isso tem a ver com o nível de instrução. Ele diz, não é só nível universitário, que tem aqui milhões de pessoas que têm nível universitário, mas também as formações técnicas que têm um certo nível. Existe, por exemplo, há muitas formações técnicas, tem aula de filosofia, tem aula de história todos têm. Todos, análise de texto, sempre que eu conheço gente que dá aula para eles, o cara vai ser segurança, né? Forte, o cara é segurança, né? de um supermercado, não sei o quê, faz uma formação técnica que tem aula de história, é justamente o meu amigo que dá aula. Quer dizer, e ele fala coisas, hein? Explica coisas, isso faz uma diferença na hora que o povo vai se organizar. E eles dizem, essa revolta, ela não tem um líder, ela é desorganizada e organizada ao mesmo tempo. E ele falou que isso é característico das revoltas francesas, entendeu? Essa coisa que ao mesmo tempo é desorganizada e organizada ao mesmo tempo, porque tem uma auto-organização em pequenas células, né? Então eles falaram assim, o pessoal fecha a rotunda e outros fazem um churrasco para dar comida para os caras que estão na rotunda, para eles resistirem, entendeu? Outro, não é só o protesto, entendeu? Não é só o protesto de fechar. Como é que desculpa interromper, João. Como é que fala essa rotunda em português no Brasil? É rotunda mesmo? Rótula. Na estrada que tem aquele círculo ali que você tem rotatória ou rótula? Rotatória. Isso, né? Você tem ali um cruzamento, uma coisa em estrada grande, mas aí você tem uma coisa para você sair pela direita, na primeira e tal. Assim, é isso aí. Fala, rotatória. João. Isso. Eles ocupam isso e ocupam os cruzamentos, né? Geralmente, né? Mas você passa, não é que não passa... E os pedágios, João. Exatamente. E outra coisa, a questão das multas, porque o Detran e o MEC são duas coisas muito autoritárias. Um dia a gente vai voltar a esse assunto, né? Porque eles decidem sozinhos o que acontece na vida de milhões de pessoas, a gente nem sabe quem decidiu, entendeu? Nem sabe, né? O Detran e o MEC. Vou falar agora do Detran e do equivalente do Detran aqui francês, entendeu? Que colocou um monte de como é que é? O francês tem direitinho na ponta do lápis quanto ele vai gastar, entendeu? Cada mês no projeto dele. Aí, de repente, diminui a velocidade de 10 e aí coloca um monte de radar para dar multa. Multas aumentaram ultimamente, né? Isso que o João está falando, porque assim, foi uma coisa muito impactante, inclusive foi bastante mediatizada isso. Acho que já era o Macron presidente, no início do governo do Macron, falou assim, olha, o limite nas estradas, sei lá, há décadas era 90, agora é 80. E aí bota um bando de radar escondido para pegar o pessoal, né, João? É uma taxação, é uma outra forma de taxação. E as pessoas sabem disso. Tanto que você sabe que é um crime você tapar um radar eletrônico, né? É uma coisa que, quando é feito assim individualmente, se a câmera tiver, é um problema mesmo, hein? Só que eles estão tapando com colete amarelo vários radares, quer dizer, mostrando, olha só, entendeu? Você faz essa sobretaxa sobre a gente, entendeu? Fazendo ainda outros tipos de taxa na movimentação, entrando, é uma coisa do poder que vai lá na ruazinha que passa, na estradinha secundária, que ninguém se lembra que passa lá longe, entendeu? Então, tem essa consciência do povo, entendeu? Que, olha só, não adianta vir só com argumento de segurança no trânsito, não é assim, não. Ou, isso é para ecologia. Não. Tem que fazer a coisa séria, entendeu? Punir quem tem que ser punido, mas o pessoal não engole qualquer coisa. E isso que eu acho interessante, o fato de que o pessoal... É o diferencial de ser uma população numa média de alta escolaridade, né, João? A galera tem noção dos seus direitos e deveres. Não só isso. Então, mas fiquem tranquilos que no Brasil isso aí vai melhorar bastante agora com a obrigatoriedade das escolas públicas
de ensinarem matemática e português. Apenas. Então, Apenas. A França ainda tem uns resquícios aí dessa questão do gaullismo e também da conquista dos 30 anos gloriosos do pós-guerra, e até na questão de conquista da política sobre a economia, né, por exemplo, você vê até no De Gaulle, pessoas de direita, de submeterem a lógica econômica, então de resistir, falar, não, a gente tem que ter o Parque Industrial Nacional, tem que ter, ou seja, decisões que são políticas, mas que afetam a economia. A França tem essa tradição do dirigismo, em alguma medida. Mas isso também se reflete na comunicação social, com uma rede de comunicação pública de rádios e televisões muito farta, assim, das televisões que eu mais assisto é a TV pública francesa. E aí você estava falando dessa questão da consciência, João, por mais que estejam enfraquecendo, então você vê o editorialista de economia da TV pública é de direita, a chefe do serviço político é de direita, você vê que ela sempre o comentário dela é pró-governo, não sei o que tal. Tem gente que fala assim, não, ela é a porta-voz do Macron, mas o que é isso? Tal. Não é de direita, é pró-Macron, é um pouquinho diferente. Governista, pró-Macron, exatamente. Aí o pessoal tá assim, mas mesmo assim o serviço público ainda tem alguma coisa assim de caráter verdadeiramente público e não estatal. Aí eu mostrar a dica aí pra quem conhece francês, assim, documentários que me chocaram quando assisti. Toda terça-feira à noite na France 2, ela tem o Infrarouge, que é o infravermelho, pegando um tema, tal. Então, às vezes, teve uns, assim, muitos até, focando sobre a pobreza, a ascensão da pobreza, da precariedade na França. E eu olhava e falei, cara, maravilha que tem uma TV pública que pode mostrar a mazela do que está acontecendo. E aí foi essa coisa que o João está falando dos coletes amarelos serem da França branca, né, a França do Monsieur Dupont. Isso é um documentário, foi extremamente forte. Engraçado, você vê como o racismo está na gente também. Eu, quando assisti, foi mais um soco no estômago, porque ele acho que ele fala isso na abertura do documentário, que a escolha dele, embora ele pudesse acompanhar, ele vai mostrar a infância na precariedade, como é que o pessoal criava a criança mesmo estando pobre. Ele falou, eu poderia ter escolhido famílias descendentes da imigração, mas eu sei que vai chocar mais se eu pegar pessoas brancas. E ele pega lá 5 famílias brancas, uma na rural, uma no meio urbano, não sei o que e tal, mostrando coisas horrorosas. E de fato aquilo me chocou mais. Aí você vê como a gente normaliza na nossa mente a pobreza, se ela é negra, se ela é tal, mas aí quando você vai branca, não, mas isso como assim? Como que o pessoal não tá nas ruas quebrando tudo e tal? Então você ainda tem na comunicação alguns, por mais que o pessoal esteja desmontando, a gente esteve falando que o pessoal é pró-Macron, mas algumas coisas assim que o pessoal ainda tem acesso a coisas que tiram a pacificação, né? O pessoal também tenta pacificar, né, João? Mas algumas coisas, alguns elementos ali desse passado, do espaço da esfera pública de debate e do entendimento de meios de comunicação verdadeiramente públicos e não estatais, isso é importante também para essa consciência. Então, vou só mostrar aqui para o pessoal, quem quiser ver, já que a gente dá as dicas aqui, ó, um dos documentários é esse aqui, esse também foi nesse Infrarouge, das pessoas que moram na rua, que foram tão precarizadas a ponto de irem ficar sem domicílio, né, morando mesmo pessoas em situação de rua. E o outro é esse aqui, que esse é muito duro, porque lógico que mexe, né? Quando você vê a criança, toca. Então, assim, esse foi outro As Crianças da Precariedade e do Amor. Aí esse aqui é só um bloco, eu não achei o inteiro, é um documentário maior, mas essa é uma das crianças, essa no meio rural, você vê ele crescendo e tal, no negócio, você vê as casas totalmente insalubres, o pessoal morando e tal. Enfim, ainda há algum espaço, né? A França ela é muito dicotômica nesse sentido, né, João? Ao mesmo tempo que você tem aquele meio parisiense, o pessoal totalmente descolado da realidade, mas você tem essa tradição revolucionária, enfim, antiga. A França é um país muito de transtorno bipolar, né, João? Muito, realmente, eu acho que você chamou atenção para isso, que realmente, além de ter regiões variadas que vão para lados diferentes, com questões diferentes, as regiões variadas, né, como a Alsácia que eu citei, a Bretanha, por exemplo, também totalmente diferente, né? Eu acho que tem isso, tem essa tradição da rebelião, que ela não é de esquerda, é isso que é difícil para a gente entender na América Latina. Ela é mesmo burguesa, a gente poderia até chamar de direita, ou poderia chamar, de certa maneira, entendeu? Quer dizer, os dois têm essa tradição de revolta e de rebelião e fazem protesto mesmo, toda hora fazem protesto, não só esse aí, outros protestos menores. E isso dá o charme daqui, veio uma vitalidade quando ninguém mais esperava na França, só esperava das periferias, né? Vale lembrar também, acho que foi até a última vez que a gente foi em Paris, a gente parou a gente fez um voo low cost, paramos naquele aeroporto de Beauvais, se eu não me engano.
E de lá a gente pega um ônibus para entrar em Paris. Aí a gente passa em toda aquela não sei se a parte oeste ali para entrar em Paris pela La Défense, é isso? La Défense, aquela entradona? La Défense é onde tem mais dinheiro ali. Pois é. Entrando ali no La Défense para entrar nos muros da cidade, né? Que Paris ainda tem aquela onda dos canais e dos muros medievais. Brother, quantidade favelas apinhadas ali do lado de fora de La Défense. Tipo, eu não tinha noção disso, que geralmente entrava pelo outro aeroporto, você não vê isso. Quando eu vim de Bouvert, eu e a Lu, a gente tem isso até filmado, que a gente com o telefone chegou e tipo, opa, peraí. Cara, e olha, Romulo, brancos, negros, olha, eu vou dizer, a maioria até... Porque como em Marselha você percebe uma presença da população negra muito grande em Marselha, né? Marselha é meio que Salvador da França, né? Árabe, mas é muito árabe, né? Mais negro é árabe, né? Mais africanos e tal. Africano, que até Marselha, cara, aí, mas, cara, ali na periferia de Paris, para atravessar o muro da região da Grana Forte, lá de La Défense, cara, eu no ônibus chegando assim, mas olha, foi tipo para mais de 6, 7 quilômetros de favela em beira de estrada. E isso a gente não... Às vezes a pessoa fala que não, isso não tem aqui na França e tal. Tem. Tem, mas só que tem menos. A questão é essa, né? Não é que não tem, só tem menos. Mas eu não estou nem falando daquele cara da região rural que foi, em algum momento, sofreu aquele processo de desertificação e aí empobreceu por uma questão de ter saído dentro do mapa econômico. Eu estou falando de populações pobres de rua mesmo. Agora, lá tem que saber se esse pessoal que você viu, se eles são estrangeiros, imigrantes, se são do leste europeu, se são... Porque o leste europeu, o cara é branco, sim, entendeu? Tem muita gente, muita gente do leste, com certeza. Romenos e tal, sim. Então confunde, né? Nesse aspecto, né? E também o pessoal... Então tem isso, né? Pode ser isso. Aqui tinha uma favelinha assim, que era do pessoal rom, que é o equivalente, mais ou menos, a cigano da Bulgária, da Romênia, da Hungria, entendeu? Estrangeiros, é diferente, né? O cara que está adaptado dentro do sistema aqui, geralmente consegue alguma coisa, a coisa vai para frente, até porque tem ajuda social, não é? Só que tem muitos que não estão adaptados no sistema, tem muitos até rebeldes contra o sistema, tem uns que não querem, que não conseguem estar dentro do sistema, né? Os ilegais... Eu vi essa galera em Berlim, Ataíde. Como? Viu isso em Berlim? Eu vi muito, tipo, cidadãos berlinenses que, por opção, são homeless. E foda-se. Isso você vê na Alemanha, até mais do que na França, eu acho. Né? Mas, Sama, isso que tu viu na chegada por esse outro aeroporto ao centro de Paris, lembra um pouco o que seria a vista que se tem pela linha vermelha indo do Galeão para o Rio de Janeiro, para entrando na cidade do Rio? Não tão grande, né? Porque ali a gente vai ter a favela da Maré, que é uma cidade, do tamanho de uma cidade francesa, a favela da Maré. É menor, mas é uma faixa estreita, mas olha, tipo, quase, no mínimo, uns 5 quilômetros de barracos. Olha, mas sabe o que é? Muitos não são cidadãos, no sentido que são estrangeiros, não entraram, muitos, né? Agora, essa revolta dos coletes amarelos são dos cidadãos que estão achando que estão perdendo sua cidadania, no sentido que estão perdendo aquilo que eles tinham, né? Aquele nível que, para eles, é o mínimo da classe média. Entendeu? E outra coisa, muitas mulheres nesse movimento. Eu mesmo... João, nem da classe média, né? Eu acho que é mais apropriado falar classe trabalhadora, porque o pessoal está lutando pelo aumento do salário mínimo, que é 1.200 euros. Aí você fala assim, transformando em real. Não, mas aqui é baixo, a pessoa para viver com isso, o custo de vida é mais caro. Então, assim, eles querem aumentar, porque o aumento vai ser de 20 euros, o que está previsto, assim, sabe? E as aposentadorias os velhos estão... A pobreza hoje em dia tem muito velho pobre, porque as reformas, né, que vem cortando os benefícios sociais. E o que eles fizeram a sacanagem? E que é uma das reivindicações. Eles desindexaram a correção das aposentadorias da inflação. Então, agora, a reposição das aposentadorias na França não repõe sequer a inflação. E uma das bandeiras é que volte a ser indexada. E eles falam, não, aquele economista diz, não, mas é preciso desindexar a economia. Como é que você vai explicar para uma pessoa, olha, você ganha isso, mas ano que vem você vai ganhar menos, vai ficar mais caro que você come e a sua pensão não vai aumentar. É esse tipo de coisa, entendeu? Que a gente está falando, que eles estão... a classe trabalhadora que está perdendo a dignidade, né? O trabalhador, o desempregado e o pós-trabalhador, o aposentado. É esse que está protestando. Não, mas desculpa, a galera tem que entender, porque parece que a gente está falando de várias coisas. A galera tem que entender que o impacto neoliberal
eu já falei isso aqui, ele funciona como um tumor. Ele vai se alastrando em várias metástases dentro do sistema que começa a servir a favor dele. Então, ele começa a pegar, a fazer um sistema de retroalimentação em qualquer viés, que vai desde a multa do camarada, do colete amarelo, do aumento do combustível, a medidas de austeridade, diminuindo pensão para idoso, diminuindo recursos de saúde pública, escola pública, transporte. Ele é muito inteligente, muito orgânico. Então, isso é uma malha, uma míriade de vazamentos que o sistema proporciona, e até vazamento dentro de uma instituição montada nos padrões democráticos e até soberanos, onde há uma brecha do sistema, o choque neoliberal ele joga uma sonda, percebe de onde pode escoar para reduzir, reforçar o seu processo de acumulação e tenta ampliar essa vantagem. Então, as pessoas têm que entender que quando a gente fala aqui, a gente está falando, metaforicamente, quase de uma entidade sobrenatural, onipresente, toda ela em favor do Deus dinheiro. Então, ela é anacional, apolítica, ela não quer saber. Ela fura onde der brecha. Uhum. É isso mesmo. Olha só, você sempre fala da narrativa. Tem uma coisa, foi a primeira vez nessa questão dos coletes amarelos que as pessoas não engoliram a narrativa. Tem duas narrativas que são vendidas o tempo inteiro, né? Segurança e ecologia, né? As duas são manipuladas. Foi a primeira vez que o pessoal não engoliu a narrativa neoliberal da ecologia, entendeu? Eles falam, que isso? Eu que sou o ecologista, não é você. Então, essa guerra narrativa foi a primeira vez que foi que está peitada. E outra coisa aí, uma coisa que o Rômulo interessante, você fala a questão dos militares. Olha, o pessoal na França está se digladiando, esquerda, direita, extrema-direita, todo mundo aí, né, se odiando, só que ninguém coloca em questão, felizmente para os franceses, né, para a força francesa, a questão da força militar e nuclear francesa. Vê bem, no Brasil qualquer coisa já jogou fora isso aí. Aqui ninguém fala, está se falando de 1000 coisas sociais, de revolta, de não sei o quê. Ninguém fala isso. Sabe por quê? Porque eles sabem que a base deles, da independência deles, infelizmente, eu sei, mas é a questão das armas nucleares que eles têm, que fazem com que eles não precisam dos Estados Unidos, entendeu? Podem se passar dos Estados Unidos, eles têm o sistema de defesa deles, entendeu? Isso aí você vê que não se coloca em questão. Só um governo louco como o Bolsonaro que vai colocar isso em questão, não é? Olha, e outra coisa, uma certa... Eu sou... o que eu gosto, o que eu acho legal é passear com a mão da criancinha no parque, na natureza, tocar uma música no violão para a musa. Eu sou a favor disso, entendeu? Eu quero a poesia, ler um livro. Agora, eu entendo que... É meio cirandeiro, né, João? Tu é meio esquerda cirandeira, né? Fala a verdade. Não, mas eu vou te falar, olha só o que eu vou falar. Isso aí é o que eu acho, eu sou disso, só que eu entendo que se não tiver uma certa virulência, e às vezes até uma certa violência, essas elites não escutam e não fazem nada, entendeu? Então é triste isso, é triste, mas é uma constatação, entendeu? Que às vezes para passear de mãozinha dada com uma pequena criança, você precisa, às vezes, tem que fazer uma revolta, entendeu? Tem a virulência de alguma violência. Sujar as mãos, quebraram umas vidraças. Precisa fazer uma serenata de pedras, é isso, né, João? Senão eles não escutam. Infelizmente, senão eles não escutam. Olha, uma coisa legal, você lembra que o Fernando Henrique Cardoso tem um apartamento na Avenue Foch, né? Ela é atrás do Arco do Triunfo. Você lembra que eu sempre falei por que o pessoal do banlieue, das periferias, não vai lá quebrar? Eles quebram coisas dentro do próprio quarteirão, que bairro, que é pobre? Eles, dessa vez, foram lá, quebraram Porsche na Avenue Foch, ali. Quer dizer, o Fernando Henrique está de olho. Essa vez colocou um pouquinho de angústia. Se o Fernando Henrique estivesse lá, eu ia gostar, né? Finalmente queimaram coisa dali, entendeu? Exatamente, eles queimam carro. É verdade que você está falando, João. Em geral, elas quebram no próprio lugar dela, mas tem que ir lá quebrar. Agora, tem que tomar... Tradicionalmente, ali na Place de la République, né? Tem que tomar... Quebra-pau é ali. E dessa vez migrou, foi lá para Champs-Élysées.
Foi exatamente lá para... Que está perto do governo. De Paris, lá. Do Champs-Élysées está o governo. Olha, para quem não conhece, tá? O pessoal que não conhece, o Arco do Triunfo está no alto, é uma leve colina, tá? E descendo, por um lado, está a Avenue Foch, onde tem o nosso ex-presidente, tem a casa, bem pertinho, e descendo para o outro lado, tem o Champs-Élysées, que tem talvez 2 quilômetros. No fundo, um pouco escondido à esquerda, está o Palácio do Presidente. Por isso que o pessoal tem tanto medo de manifestação no Champs-Élysées. É ao lado do Palácio do Presidente. Eu preciso interromper para fazer... que vocês estavam falando Peraí, o Krebs, deixa eu fazer um aviso. Em 2 minutos, a transmissão vai cair no Facebook, porque nós vamos passar do limite de 4 horas. Então... mas a gente já está encerrando. Já estou aqui com os superchats em mão. Vamos todo mundo já aí mentalizando suas últimas mensagens, mensagem final, o pessoal levar para casa de reflexão. Mas quem está no Facebook vai perder o sinal, vá para o canal no YouTube, onde a gente vai continuar. Mas já, né, todo mundo em espírito de encerramento aqui, porque se deixar, a conversa tá tão boa que eu mesmo ficaria aqui 6 horas. Mas, por exemplo, o Sama já fez xixi. Eu já bebi 2 dessas hoje, está tudo aqui dentro de mim. Então, como eu estou gerando sinal, eu não posso sair. Mas vai lá, Carlos Krebs, fala aí. Não, eu queria saber era sobre o Arc de la Défense, para que direção era, mas não interessa. Eu queria... Segue a Avenue Foch, vai longe ali e está o Arco da Défense, que é a região, a City, é onde tem as grandes empresas, muito dinheiro lá, tá? E o primeiro monumento imóvel do mundo, que é um prédio com escritórios, né? O que eu queria enfatizar em relação ao que o João está dizendo disse hoje, falou sobre os coletes amarelos, é que é muito importante a gente não olhar apenas o que eles reivindicam, mas a quem interessa o que é reivindicado. E a gente tem que ver o que está por trás do discurso. E a gente vai observar que isso ocorre também no Brasil em determinados momentos, como ocorreu em 2013, onde a participação dos Black Blocs, na verdade, era para reforçar o discurso dos não Black Blocs. Era aquilo que o Rômulo disse. Não, os Black Blocs, eles vêm para quebrar porque são de esquerda, são violentos. Não, nós somos pacíficos. Nós queremos acordar o Brasil pacificamente. Merda nenhuma. São os próprios caras da direita que cooptam esses jovens a praticar violência para reforçar o discurso da direita. Tem que tomar... Pelo menos aqui no Brasil. Está acontecendo na França também, tem que tomar muito cuidado com a infiltração. Amanhã, sobretudo, eles estão com a ameaça de que se tiver um extravasamento, uma coisa, eles vão decretar o estado de urgência. O estado de urgência é botar militar na rua, é poder suprimir o direito de reunião, o direito de manifestação. Então, assim, eles estão estão no fio da navalha ali quem vai participar amanhã desses protestos, porque eles estão só esperando o motivo para apertar também, e aí o Macron poder passar o resto do mandato dele de 5 anos, com aquela maioria folgada dele no parlamento, sem protesto, sem sequer você saber que as pessoas estão descontentes e continuar passando o trator em cima dos direitos sociais. Tem umas pessoas, né, o próprio Mélenchon e Marine Le Pen também falam que ele deveria usar a prerrogativa presidencial e dissolver o parlamento para chamar a eleição, mas é óbvio que ele não vai fazer isso, porque ele tem uma maioria que ele não pode abrir mão para aprovar essa agenda que não foi aprovada nunca na França. Tentaram passar esse pacotão em 95, a França parou. Então toda vez que eles tentam fazer essa reforma ir para cima, assim, sei lá, de 10, 20 anos que eles tentam fazer isso, o pessoal vai e para tudo. Então agora eles conseguiram, né, na primeira, com aquela onda da bolha do Macron, no primeiro ano ele aprovou bastante coisa, precarização do trabalho, dos contratos de trabalho, a questão da... Agora ele estava indo... Eu acho que a Previdência ele não aprovou ainda, né? Ele estava indo para a coisa da Previdência, aí conseguiram... conseguiram um estopim, e aí teve essa paralisação. O pessoal tá falando que eu tô falando rápido hoje, mas é que eu fico nervoso, a coisa do tempo, aí falando, fala mais devagar, falando que baixou o Felipe Quintas em mim. Felipe Quintas não fala, ele não fala rápido, ele fala muita palavra por não tem silêncio, mas presta atenção que ele não fala rápido, mas ele é a única pessoa, vocês sabem, eu revejo o programa e aí eu coloco na velocidade 2, né, para reduzir pelo menos a metade o tempo, mas o Felipe Quintas é o único que não dá para ouvir o Felipe Quintas com velocidade 2, eu falei isso pra ele, porque ele coloca, não tem silêncio, ele bota uma palavra do lado do outro sem ser rápido. E aí, por isso,
fica uma atrás da outra, você não consegue se botar rápido. Não tem você silêncio, não tem vírgula e não tem ponto. não consegue. Meteu o Quitas numa daquelas disputas de hip hop. Mas cara, não, e assim, mas eu fico impressionado, assim, eu tava falando outro dia com o Felipe Guindas, que ele vai botando, assim, não tem ponto final, então ele vai botando só oração subordinada uma atrás da outra, e fala assim, isso, porque isso, que faz, que também se relaciona a isso, que nanana, ele vai fazendo assim, e aí quando você vê, ele começa desde, um paragrafão, mas maravilhoso, assim, as análises dele, sensacionais, a gente tem tido um retorno muito bom, inclusive a Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, republicou o artigo que ele tinha publicado aqui, com resumo do comentário da semana passada sobre a diferença entre o populismo sujo de nós latinos e a social-democracia cheirosinha europeia. Excelente. Saiu republicado ontem, salvo engano, lá no site da EPET, muito legal, o pessoal repercutindo aqui o material e a análise do Felipe Quintas. Pessoal, fala aí, João. Dou minha última coisa, rapidamente, olha só. O Manuel Todd também alertou para o risco do Macron fazer uma espécie de autogolpe, assim, para virar uma espécie de imperador durante alguns anos. Alertou para isso. Só que não se sabe o que vai acontecer. Por quê? 18 Brumário, volume 2. Deputados de seu partido, das províncias do seu partido, já estão titubeando, porque isso é uma população que vota neles na província dele, às vezes querem fazer uma carreira longa política também, não é? E eles estão titubeando, a gente se fala que vários deputados que apoiam eles estão titubeando, sobretudo os das províncias, tá? Então, vamos observar, amanhã é o dia, não se sabe para que lado vai, vamos observar várias fontes analisando isso aí, porque nem o pessoal aqui na França entende tudo o que está acontecendo, tá? É esse o recado, assim, final. Muito bem, mas vai ter mais uma chance aí para despedida depois que a gente terminar aqui os superchats. Olha só, a Marta Hameister participou, ela que é filha do amigo da Doroteia, e falou, aqui está crescendo o povo que vê a terra plana. Eu não sabia disso, mas disse que o Olavo de Carvalho defende a terra plana nos vídeos dele. É inacreditável, a cara de pau dessa pessoa realmente é incrível. Acho que eles vivem de modo rudimentar e não conectados com o planeta ou com os planetas. Tenho medo dessa tribo. Eles se alimentam de cérebros. Tony Alano participou, Marta Hameister voltou e falou o seguinte: eu ainda acho que a coisa mais importante atualmente ainda é a luta de classes. Mas quem sou eu, né? Não, você tem toda a razão, Marta Hameister. A questão, aí às vezes a gente tem algumas pequenas divergências analíticas com o Rui Costa Pimenta que o João Jataí estava mencionando, que eu já falei que eu sempre que posso assisto a análise dele, mas assim, a luta de classe não é necessariamente o único motor da história. Às vezes a conciliação, então assim, o exemplo que a gente pega é fático no Brasil. Você vai negar o avanço que teve para a classe trabalhadora no governo de um oligarca de marca maior como o Getúlio Vargas? Então, assim, a análise marxista, ela é perfeita e ela no diagnóstico, a resposta marxista já para o tratamento, aí já é uma divergência. Eu sou mais social-democrata, eu acho que as experiências, lógico, aquilo você pode dizer, não se chegou ao comunismo real, tal, mas assim, há algumas questões que de fato você acompanhando o comportamento humano não funciona. Por exemplo, eu estava conversando com o Gustavo Galvão outro dia, em nenhum lugar do mundo funcionou direito você extinguir totalmente a propriedade rural. Porque a pessoa, se ela não tiver ali o dela e que ela for recompensada pela produção, se ela receber um salário fixo, é da tendência natural. Ela não vai, entendeu? Não vai nem cuidar da manutenção a longo prazo daquele solo. Então, assim, tem um certo nível de privatização que não precisa ser do indivíduo. Às vezes são terras comunais. Até teve uma prêmio Nobel que ganhou recentemente, coisa assim, uns 10 anos, ganhou o prêmio Nobel com isso, de economia. Acho que até foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de economia, que ela mostrava que a preservação ambiental, o resultado era até superior quando você fazia a administração comunal, mas não era aquela coisa estatizada lá de longe, mas comunal do local. Isso tinha um resultado melhor até do que o privatizado individual. Mas então, assim, não funciona. Então, eu acho que, assim, para o diagnóstico dos defeitos do capitalismo, a análise marxista é insuperável, mas para a solução, eu acho que tem algumas coisas que a gente aprendeu nos últimos 200 anos que mostram que precisa de algum ajuste na prática. E, assim, a questão de você só ver a luta de classe como motor da história e
desprezar totalmente a dimensão individual e algumas contradições dentro das classes, você tentar sempre reduzir a classe a uma coisa monolítica, isso, às vezes, principalmente na questão militar, né? Essas são as divergências maiores que a gente tem com o pessoal do PCO nisso. Eles tentam a caracterizar o militar, é o estamento, tal, não sei o quê, e não ver, às vezes, diferenças individuais, pequenas contradições, sempre ver o comportamento de classe. E eu queria dizer o seguinte, muitas pessoas falam, queremos o Rui Costa Pimenta aí, a gente convidou, né? Não aconteceu, não sei, pode ser que mude em algum momento, mas tem lá a questão também dele participar lá da Central do Plano B, talvez haja um constrangimento por causa disso. Então, mas teria portas abertas, que inclusive a filha dele participou de um programa lá no início do ano, enfim, a gente está aberto, e eu sempre que o tempo permite, eu vejo as análises do Rui, até porque ele é da nossa escola, né? Às vezes fica lá 4 horas falando, eu vejo numa boa também, mas todo mundo eu boto velocidade número 2, já fica a dica aí para quem quer aprender a poder ver com tempo mais curto. Então, Martha Hameister, você não está sozinha quando você fala que é a luta de classe. É a luta de classe. Agora, a resposta para isso é que, às vezes, há algumas nuances aí. Ela volta e fala o seguinte, a Martha Hameister, foi quando ela cumprimentou a Doroteia, falando lá, dando um abraço especial para ela, e ela voltou esclarecendo que ela era filha do Magro, isso a gente já comentou durante o programa. O Gerson Duarte Machado participou e falou, doutora Doroteia, depois de muita análise, cheguei à conclusão de que eu sou normal, risos. Sorte sua, Gerson Duarte. Será? Olhando de perto, né? Sei não, hein? Eu acho que se você chegou a essa conclusão é porque você não olhou direito. Ele volta e fala o seguinte, na verdade, eu tenho compulsão obsessiva por assistir matinalmente o Duplo Expresso, mas essa é uma compulsão saudável, né? Tenta viciar mais gente aí. A Martha Hameister voltou e falou, se no início o primeiro faz uma coisa bacana, o resto do grupo tende a fazer coisas bacanas também? Era a pergunta dela. Ou só a selvageria dissemina? Uma pergunta que fica para Doroteia Kremer nos responder, talvez na semana que vem. Douglas Sucar participou, Alexandre Uchoa também, e falou, eu vi em alguns memes anti-PT, imagens de ratos e de demônios camuflados nos memes. Isso teria relação com o tema? Pode ser essa questão apelando, mas eu vou lembrar o seguinte, eu já não vou procurar agora para mostrar, mas isso é diretamente roubado da obra do Goebbels original, que ele fez um vídeo que passava nos cinemas na Alemanha na época, que estava depois das leis de Nuremberg, em que ele fazia sobreposições entre ratos e judeus. E aí tem uma campanha do PT dos anos 90, terrível, assim, como demonizar a política. Ficou famosa isso, era uma bandeira nacional, assim, no chão, aí tinha um buraco na parede, aí saíam os ratos, aí vinham roendo a bandeira, e no final eles pegavam e levavam a bandeira para dentro lá do covil deles, e falando, aí a voz do narrador entra e fala, ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba para o Brasil. Uma mensagem do PT e do povo brasileiro. Então, assim, totalmente udenista. Quando o Brizola tinha alguma razão quando ele dizia que o PT tinha um quê de UDN, de macacão e tamanca, contribuiu e acabou provando do próprio veneno, né? Porque nos anos 90 fazia isso, esse discurso moralista, muito ligado à questão do DNA de comunidades eclesiais de base, tudo isso, mas essa demonização da política e moralismo sempre vai se voltar para cima da esquerda, porque eles têm os meios. Então, se a gente grita corrupto ladrão, eles vão gritar mais alto porque eles têm um alto-falante da Globo. Você nunca vai ganhar essa disputa. Independente de você não roubar ou roubar menos, eles vão gritar mais alto. Então, essa disputa moralista sempre vai ser em nosso prejuízo. Eu espero que o PT tenha aprendido. Quer dizer, não aprendeu não, né? Porque o senhor Haddad na campanha lá falando que ia dar mais poder à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Polícia Federal, não aprendeu. Continua esse PT paulistocêntrico, PT sem voto, com essa pegada querendo beneficiar os amigos dele do aparato repressivo do Estado. Rômulo, diga lá. Mas as imagens aí que ele fala não são imagens explícitas, são imagens ocultas, né? Uma coisa meio subliminar, no caso. Nessa que eu falei do Goebbels original, tinha uma coisa de sobreposição, mas depois apareciam os ratos mesmo, né? A Marlene... Não, incrível. O PT fazer, né, uma coisa que certamente foi inspirada por um filme do Goebbels é terrível, né? Mas a Marlene Van Sande participou, Clodoaldo Novaes participou e falou, proponho Santa Luzia para a padroeira do Duplo Expresso e a coruja para mascote, porque o Wellington fala que quem dá luz a cego é Santa Luzia, né? Por isso que o Clodoaldo está falando isso. Carla Cristina participou e falou, nessa questão de arrogância e não ouvir os outros, o nosso Macron brasileiro, o falsidade do Haddad, preenche os requisitos. É verdade. Ele, inclusive, era muito admirador do Macron. A gente tem que lembrar que o manifesto de lançamento da candidatura dele, em fevereiro, quando o presidente Lula estava livre candidato, e a partir
em caravana pelo Sul, ainda antes disso, na Folha de São Paulo e depois republicado na Central do Plano B, subscrito por intelectuais de esquerda, e na Folha por intelectuais, né, que eram três autoproclamados intelectuais, que eu nunca tinha ouvido falar dessas pessoas, mas assinaram falando, comparava, dizia... Olha assim, tem um artigo aí, se você procurar Haddad trai Lula para encarnar o Macron brasileiro, eu fiz uma análise completa desse manifesto, assim, era o manifesto de campanha lá a República en Marche do Emmanuel Macron, mal traduzido para o português. Então, assim, coisa de demonização da política, de apolítico, dizer não tem política econômica nem de esquerda nem de direita, ela funciona ou não funciona, ele fala com todo mundo, ele não é nem de esquerda nem de direita. Então, assim, era um copy-paste mal feito. O Google Translate, que traduz mal, era aquele manifesto de lançamento da candidatura do Haddad. Então, você tem toda a razão, Carla Cristina. A Marta Hameister participou e falou: eu quero mesmo que o João eu quero mesmo que o João bebe de café da manhã. João, o que você bebe de café da manhã? Café puro. Café puro, mas deve ser forte que nem no Brasil, né? Liege Vieira participou e falou o seguinte: o programa de hoje é para ser assistido mais de uma vez. Parabéns, Duplo Expresso. Obrigado, Liege. Marlene Vansante participou novamente. A Marta Hameister voltou e falou o seguinte: gostaria de ouvir da Doroteia uma crítica ao livro Psicologia de Massas do Fascismo, de W. Reich. Podem encomendar isso para ela para um outro dia? Fica aí a encomenda, vamos passar para a Doroteia. York, passa aí o recado para a Doroteia, por favor. Carla Cristina voltou e falou: parabéns à Sexta Psy. Verdade. E ela volta e falou: Sexta Psy é igual a psicodélica. Interessante. O Leonardo de Souza participou e falou o seguinte: nada melhor do que terminar a semana com o programa de hoje. Excelente. Ronaldo Gavlinski participou e falou: pergunta ao Sama. Sama, você é um xamã? É a pergunta. Olha, ou um xamã, talvez. Eu vou lançar até uma profecia, então, aqui um ditado, hein? Que é uma apropriação. Rei nu em terra de cego, quem tem um olho nem pisca. Você inventou essa, Sama? Muito boa, Sim, cara. Essa é minha. Olha Pode só. marcar aí, crédito do Sama. Não, porque... Faz o desenho, cara. Faz o boa, desenho. Né? Isso é boa, exatamente. Né? Rei nu em terra de cego, quem tem um olho nem pisca. É muito bom. Mas aquela que você tinha falado semana passada, você falou que não era sua, mas que também é boa, aquela que você falou, né? Que a vida é uma doença sexualmente transmissível, cujo prognóstico é o pior possível. Ninguém sai vivo dela. A vida é uma doença sexualmente transmissível, fatal em 100% dos casos. Olha, hoje é psicodélica cor fluorescente, hein? É verdade. Estamos chegando aqui nos últimos superchats. A Terezinha Assunção participou e falou: preciso ir, mas contribuição ao Jornal Diário. Obrigado, Terezinha. Tânia Guimarães participou e falou: alimento, nutrição da cabeça. E Ronaldo Glavlinski falou: hoje o Duplo Expresso foi inimigo do bom. Foi ótimo. Passou de 4 horas, né? É só porque o gato não tá aqui, os ratos fazem a festa. Marta Hameister participou e falou: historiadores não trabalham com inerente. Isso são construções, inclusive acreditar que são inerentes. É isso, eu acho que a gente termina. O autor do livro, que acho que foi a Marta Hameister que tinha mencionado para passar para a Doroteia, Wilhelm, Guilherme em alemão, Reich. Ele é fantástico, o William Reich, não? Que falou da energia orgon, da energia erótica também. William Reich, a função do orgasmo. Né? Teoria o livro dele mais conhecido é A Função do Orgasmo. Então vamos lá, gente. Vamos fazer aí despedidas, mensagens finais para o pessoal, para ficar pensando, ainda refletindo para o fim de semana. Começa isso aí. Olha só, pessoal. Falam muito da França hoje, só que realmente como influencia o que passa na França, influencia no Brasil. Não só historicamente, como o Haddad era o projeto de Macron brasileiro, nem conseguiu chegar a ser o projeto de Macron brasileiro, né? Foi, né? Então, vê como isso parece que está longe, não, mas está próximo. Trazendo a questão... Desculpe me interromper, João. E
Bolsonaro, era o projeto de Le Pen, só que pelas circunstâncias locais diferentes, na França a Le Pen foi usada para eleger o Macron e no Brasil o Macron foi usado para eleger a Le Pen. Então é incrível. Exatamente. E mais, o Duplo Expresso falou isso, hein? O primeiro a falar essa questão Macron-Haddad, acho que quase ninguém continua não falando, todo mundo aí continua não falando isso. Olha, eu me lembro muito bem que antes de eu aparecer no Duplo Expresso, eu já conversava no chat com o Rômulo sobre isso aí. Foi o primeiro artigo nosso que você comentou, João, e aí eu te conheci, foi um que a gente colocou Meninos Eu Vi, como Macron e François Hollande mataram o PS, entendeu? E falando como isso ia ser no PT se tivesse sido... E é o pior, né? A gente sempre nutre uma esperança ainda que vã. Eu achava assim, não, com essa derrota na eleição, já exorcizou, já gastou esse cartucho do Macron, agora o PT volta pra base. Nada, o cara tá aí na sobrevida, querendo mandar e não sei o que, e a nova liderança. É brincadeira, assim. Por isso que eu falo, triste. Eu lembro... Só concluir, Sama, passo para você. É triste demais falar isso, né, quando eu falo, mas eu acho assim, importante a função que o Rui faz de pedagogia política, o Rui Costa Pimenta, no PCO, mas infelizmente, lógico que ele não tem escala ainda. E quem tem escala, que é o PT, está trabalhando para pacificar. Então, por incrível que pareça, do ponto de vista do projeto nacional, ainda que conservador, a única esperança que a gente tem, ainda que vã, o Wellington acredita mais que eu. Eu estou totalmente cético, mas eu quero acreditar. Mas assim, é ter um contragolpe por dentro dos militares contra os nacionalistas. Porque nessa geração, o que mais? Essa esquerda não vai, eles não querem ir para o combate, estão ativamente anestesiando a população. Olha a diferença que faz na França a liderança chamar, e no Brasil o pessoal dispersar e fala, não, olha, não vai para Curitiba não, vamos espalhar pelo Brasil, não vai para Porto Alegre, vamos espalhar, não vai para Brasília registrar a candidatura do Lula, vamos fazer atos paralelos nos estados, não marca o ato pro mesmo dia do julgamento, que senão afronta. Mas é para afrontar, minha gente, mas que é isso? Na França convocam e no Brasil confundem. Então a última esperança ainda que vã é que são conservadores, certamente de direita, mas que talvez haja algum nacionalista lá, como por exemplo esse Almirante, que foi nomeado para Minas Energia, o Ministério do Pré-Sal, e era o cara do submarino nuclear. Então, quem sabe, assim, eu rezo, o pessoal fala, é irracional, alguém já me criticou de rezo, é irracional, elemento irracional mesmo. Alguém falava, não lembro quem é um pensador agora, mas tem um pensador brasileiro que falou que a definição de política é o traço exclusivamente humano de mudar o que é inexorável. É paradoxal, mas é para ser mesmo, porque a política é paradoxal. Vai lá, Sama. Não, eu ia só dar um complemento na tua fala, quando a Patrícia Wauquiez veio aqui e dizia da dificuldade que era para explicar que Haddad é Macron para os franceses. Porque, tipo assim, mas como assim? Né? É verdade isso. Já o Xamã Saman, fala, já dá aí a sua mensagem de iluminação pro pessoal. Aliás, deixa aqui a recomendação. Se o pessoal for pegar no YouTube aquele que eu mostrei, infelizmente tem que ser quem entende francês. Aquele documentário que eu falei que foi ao ar na terça-feira aqui na TV Pública, da comunidade COG, lá daquela relato etnográfico expresso que o pessoal faz. Os xamãs têm um papel fundamental naquela sociedade. Tudo que eles fazem, eles vão consultar o xamã. É muito interessante lá. Fala aí, Sama. Sama chama. Não, Samã. Samã. Não, gente, eu agradecer a oportunidade. Eu ia mandar um recado para quem comentou do programa passado, porque houveram alguns ruídos de linguagem em que as pessoas não entenderam, pensaram que, mas eu gosto de abstração, arte abstrata. Eu adoro arte abstrata, gente. Eu estava dizendo ali, era um evento por trás da cortina de como o Deep State americano captou a atenção para colocar a narrativa de Corações e Mentes Americanos como protagonista. Mas eu não tenho nada contra a arte abstrata, não. Eu acho do caralho, não tem nada a ver. E depois eu fico para o próximo, eu prometo responder, porque teve uma galera que foi longe ali, disse, porra, o Sama sabe, mas não entrega tudo, falando a respeito a grande maioria desses artistas realmente oriundos do leste europeu eram judeus, mas nem todos sionistas, porque isso aconteceu, não tinha sido chancelada quando esses caras migraram, a maioria foi na época da guerra, não tinha nem tido ainda a formação do Estado de Israel, então depois a gente esclarece isso. E queria dizer, parabenizar aqui ao vivo e agradecer. Rômulo, foi espetacular a apresentação da praga do cinema brasileiro no Shortcuts. Foi espetacular do Zé Felkoff e do William Dias. Olha, golaço. E eu queria falar sobre isso, mas fica para o próximo. Então, só vou dizer porque aconteceu, foi nessa quarta e foi realmente a galera ficou
atônita, assim, foi realmente muito possivelmente devemos ter eles aqui na próxima sexta-feira. Era para eles virem nessa sexta, mas algum compromisso lá não possibilitou, mas então a gente na semana que vem fala mais sobre isso, Sama, mas complementa aí. Tá, não, então é isso. Então fica para o próximo. Eu comento aqui as observações a respeito do desenvolvimento lá do assunto da arte abstrata, que às vezes o pessoal, tipo, não, a arte é mais do que isso, a arte... Não era esse o cerne da questão, não tem problema. Eu lembro até a última vez que eu fui em Paris, estava uma grande exposição do Cy Twombly, que é um dos caras desse expressionismo abstrato americano que pinta e desenha como se fosse uma criança, tem nada a ver, gente. Uma coisa é instrumentalização, nem eles sabiam que estavam sendo instrumentalizados. Foucault, aqueles intelectuais franceses todos pós-modernos aí, sendo financiados pela CIS, os caras não sabiam, cara. Pô, mas assim... O cara não tinha ideia. Michel Foucault, Hannah Arendt, tipo... Então, é isso aí. Não, e não invalida, assim. Às vezes o mecenas... Você tem tiranos da história que foram mecenas maravilhosos. A gente tem obras de arte magníficas pagas por um cara podre. É assim, ó. Funciona, né? Pagando bem que não. O Getúlio não era nenhum santo, pô. Pois é. Um dos maiores estadistas da história do Brasil e do mundo. O York tá falando, os Médici é um exemplo. Quem tem uma série aí, acho, do Netflix, dos Médici lá, que até eu acho que é com o Dustin Hoffman, interpreta o patriarca. Eu assisti uns primeiros episódios, depois parei, não sei porquê. Não era ruim, não. Tava vendo e tal. Mas uma que eu achava mais legal ainda era uma que era Os Borgia, com Jeremy Irons. Porque o príncipe do Maquiavel... O Maquiavel... Biografados pelo Maquiavel. Daí Pois é. Então, aí o Maquiavel, ele dá de presente pro Lourenço de Médici, o Magnífico, né, Lourenço? O livro começa com uma apelação de saco, você vê ali o prefácio, Lourenço Magnífico, não sei o que e tal, porque ele tinha essa história legal, né, o Maquiavel tem um golpe, né, lá em Florença, e qual é o da fogueira, gente? O Savonarola toma o poder e tal, e aí o Maquiavel começa a coisa apolítica, aderiu ao novo regime, ficou lá. Aí quando os Médici retomam a cidade, ele vai preso, lógico, traidor. Aí ele fala, bom, o que eu posso fazer? Vou pegar meu conhecimento, reunir, escrever aqui e entregar lá. Aí tem prefácio todo assim, não, você é magnífico, Lourenço e tal, dedico aqui, mas muito que inspirou o príncipe, o Maquiavel fala isso, era a corte do Rodrigo Filho, não, acho que é Rodrigo Borgia, assim. É César Borgia, o pai, o patriarca é César? Tinha um Rodrigo. Então, o César é o príncipe. Ah, tá. Então, o príncipe, mas o príncipe é o Papa, eu imagino. Era o Papa, o pai dele. Então, Rodrigo é o filho. Mas aquela corte dos Borgia no papado ali, que tem nessa série do Jeremy Irons um pouco disso, eu vi que ela teve 3 temporadas, eu só vi a primeira, vou até procurar depois as outras. Mas realmente eram pessoas, assim, tanto o Papa ali, se você olhar, ele era um mecenas, era um cara filho da puta, mas também, desculpe, mas os Médici também, fazendo vários, mas você vai lá visitar Florença, é maravilhoso, você lá ir no Uffizi, ver o Davi, vai na Escola de Belas Artes e tal, mas é assim, então, às vezes esse pessoal aí, tanto os artistas aí, como o Sama tá falando, o pessoal do abstracionismo, ou também o que a gente fala aqui, os filósofos franceses, podem ter pegado o dinheiro do mal e feito bem, quem sabe, né? Mas alguém ia falar aí, era você, Sama. Abstrato, porque senão o pessoal confunde. Eu não disse que assim inventou a pintura abstrata, eles incensaram e hyparam o abstracionismo abstrato americano. Então, cuidado aí, porque a gente... O expressionismo abstrato desde o suprematismo, hein? O expressionismo abstrato, é isso, né? Expressionismo abstrato. Não, olha só, E aqui nós temos o duplo expressionismo. O York falou que é Rodrigo Borgia. É Rodrigo Borgia mesmo, o York? Ou quem que está falando? Você botou Rodrigo Borgia, tem os Borgia com ex-marido... enfim. Isso que eu acho que é uma coisa mais interna. Mas olha só, chegaram mais 2 superchats, assim. Primeiro, um do Denis... não, ele está falando que eu estava certo, Sam. O patriarca é Rodrigo Borgia mesmo. Então, de repente, César era o filho, não sei. Era o filho, era o príncipe, César Borgia. Não, mas quem mandava era o pai. O pai que era do balacobaco. Mas o filho ele botou também como cardeal, né? Que também fazia as coisas envenenadas. Mas é que o pai morre mal, né? Aí depois quem toma o poder, a assessoria do Maquiavel é a preparação do filho com todo o know-how dele. Mas eles fazem uma magnífica, né? Que você vê certamente Game of Thrones, o cara deve ter se inspirado nisso. Que ele chama para um jantar todo mundo lá, os caras envenena todo mundo. Falou assim, olha, o único jeito, vou ter que me livrar dessa galera. Então vai envenena a porra toda, entendeu? Assim, é o único jeito. Assim, eu acho que até ele se envenena um pouquinho, acaba por um acidente e passa mal, mas uma coisa assim. Tem uma coisa maluca, porque a galera tem que entender. Era muito comum o uso do veneno para troca de poder.
Então, várias linhagens nobres de pessoas que concorriam ao poder, desde criança, às vezes eram habituadas a tomar um pouquinho, que fosse uma dose que não fosse fatal, para o organismo da pessoa criar um certo nível de resistência. É verdade. Então, daí vocês imaginam. É verdade. É isso aí, o York está confirmando. O Rodrigo era o pai, Cesare era o filho. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que falou assim: olha, o único jeito no Brasil atualmente é esse, assim, alguém ali do consórcio do Bolsonaro chamar todo mundo, envenenar a galera. O último nacionalista falava: olha, vou fazer uma ceia aqui, a la Borja, é o único jeito ali que a coisa tá puxada. Mas olha, o Denis Luiz de Paula Santos participou e eu vou ler. Fora da ordem, o último que eu vou ler aqui hoje. Carlos, eu não sei se você tem alguma consideração, quer um comentário final? Eu tenho, Rômulo, que vocês falaram do Olavo de Carvalho, do terraplanismo, né? Então, eu vou explicar para vocês como cientificamente ele comprova que a Terra é mesmo plana. Ele diz que se a Terra fosse redonda, a velocidade da luz, que foi medida por inúmeros cientistas ao redor do planeta, ela deveria ser diferente conforme a estação do ano. Como a velocidade da luz é constante, então é óbvio que a Terra é plana. Como é que vai argumentar? Que imbecilidade. Agora sim. Como dizer aqui, mas, não gente, olha, qualquer nota. Ele tá, né? o cara tá. Não, assim, não, certamente ele não acredita nisso. A gente brinca. Eu quero falar assim, ele certamente não acredita nisso, mas eu achava que essa história do terraplanismo eles faziam como teste de. Eu acho que deve ter surgido assim, como teste de penetração, como se fala assim, comunicação. Então ele fala assim: eu vou falar a coisa mais absurda possível e vou ver onde que eu chego com isso, porque aí depois eu vou falar do Bolsonaro, vou falar do Kit Games, que aí vai ser muito mais fácil. Então ele deve ter lançado. É o que a gente chama no cinema de MacGuffin. Não conhecia a expressão. Então, pra mim, eu acho que essa coisa do terraplanismo começou assim, mas aí você vê que conseguiu, cara. O cara conseguiu a penetração. Exatamente. E tem a galera jurando. A gente sacaneia aqui o Olavo, porque ele é muito caricato, mas, gente, o Olavo não é bobo nem nada. Não, é genial, gênio do mal, assim, infelizmente. Obviamente, o cara sabe que não é plana a Terra, né? Lógico. Desde a antiguidade, né? Desde Arquimedes, a gente sabe que a Terra não é plana. Bidimensional, é só no papel, é só no plano. Não é no espaço. Ai, peraí, sabe? Não, e ele joga com os elementos esotéricos também. Tem uns amigos meus que analisavam o discurso dele, que mostra, aliás, a falecida Maria Lúcia Monte, queridíssima, ela falava isso, que por algumas coisas que ele fala, você mostra que ele conhece a coisa da tradição. Tinha um pessoal aqui meio louco na Europa, eu não vou saber falar propriamente agora, mas era um pessoal que tinha sobrevivido do nazismo, um foi morar na Espanha. E eles têm aquela coisa, ainda cultuando aquela história da raça, que a raça, né, nórdica, ariana, era e vem sendo a decadência. Tem um livro desse, né, do Hazlitt, fala da decadência, porque quanto mais esse sangue nórdico se torna rarefeito na Europa, inclusive o preconceito é com o pessoal da Europa do Sul também, esses também eram poluídos. Quanto mais isso, mais o continente estava decadente e tal, e tem uns elementos meio místicos, e ele se conhece, ele usa um pouco disso, sem falar muito e tal. Então você vê que ele é um cara que sabe, mas ele sacaneia, entendeu? Então, essa coisa. Lógico que ele sabe que a Terra é plana. Gente, Magalhães, né? O cara navegou. E como é que ele explica que você vai pro Japão? Olha o que tu diz. Lógico que ele sabe que a Terra é plana. Perdão. que a Terra é redonda, não é redonda, às vezes né? a gente se confunde. Não é esférica, ela é geoide, mas assim, né? Uma tangerina, assim, ela é meio achatada. Mas, por exemplo, como é que você vai explicar que você vai por exemplo, às vezes você vai do Brasil pro Japão e você vai pra costa oeste dos Estados Unidos e desce pra cá. Não, então era pra cair num buraco. Né? Como é que a pessoa vai e faz essa viagem? Você pode ir para o Japão, tanto indo pela África do Sul. Eu fui para a Ásia, né, fazendo escala em Johannesburgo, fui lá, fiquei, depois fui para a China, mas você também pode ir por aqui pelos Estados Unidos, né, sobe e vai para cá. Não faz sentido. Então, lógico que ele sabe que a Terra é esférica, né, geoide, mas enfim. Qualquer pessoa mas a gente não pode perder muito tempo nisso. A gente não pode perder muito tempo nisso. Vai ficar falando disso, é melhor fazer análises econômico-político-sociais. Na verdade, o principal disso, né, não é olhar o mérito, mas assim, essa questão do que eu acho da Terra plana, que foi o que eu ressaltei, que é o teste de penetração, que eu acho que isso deve ter sido assim, que ele usou para medir a temperatura e ver até onde ele poderia ir. Infelizmente, ele podia ir muito longe. Olha só, Denis Luiz de Paula participou e falou: existe análise marxista sem o esquerdismo do PCO. Aí eu vou discordar de você, Denis. Eu não acho que eles não padecem do esquerdismo, não. Até eles são contra essas coisas, né? Muito críticos com essa pegada identitária e tal, mas não sei, eu desconheço outro tipo. Eu vejo muito
muito essa coisa de classe muito forte e no sentido de abstração e sublimação completa do papel de indivíduo, das contradições internas dentro da classe. Isso às vezes que eu tenho alguma divergência, a gente acaba chegando em diagnósticos levemente diferentes, mas na maior parte das vezes a gente converge. E engraçado que nesse ano a gente convergiu até na ação, porque eu e o Wellington também, eu sou a favor, pelo menos, da luta institucional, dentro da institucionalidade democrática, eu sou social-democrata, mas eu percebi o quê? Para chegar a esse acordo, isso vai dialogar com o que o João estava falando, do que você precisa quebrar, você precisa, às vezes, mostrar a arma, você precisa ir para o pau, porque aí você chega num acordo bom. Então, esse pessoal da França não quer a revolução, expropriar. Não, eles querem que pare a expropriação deles, diminua um pouco. Querem deixar os termos menos injustos um pouco. Mas, e o pessoal não, o Rui lá é trotskista, é revolução, isso aqui e tal. Mas eu percebi que nessa era a hora de radicalizar. Para eles é sempre a hora de radicalizar. Para mim, era a hora para chegar no acordo. Então, taticamente, até não só no diagnóstico a gente convergia, mas também na linha de ação. Então, a gente achava que tinha que dobrar a aposta, manter a candidatura do Lula, resistir à prisão. No nosso caso, a gente defendeu que ele fosse para uma embaixada. O Rui achava que tinha que quebrar o pau lá mesmo no sindicato, enfim. Mas isso aproximou a gente bastante até da linha de ação tática nesse último ano aqui, o pessoal lá do PCO. A Donise Meirelles participou e falou: temos que expropriar o expropriador. É verdade, Donise Meirelles. Wagner Souza... Eu ia dizer, Ramos, perdão. Não, é porque você falou isso, eu lembrei de um dentro do meu cubículo aqui, dessas 4 linhas aqui, só para lembrar, no começo do programa, quando você falou a respeito daquele programa de televisão que eles fazem, de fazer a visita em comunidades selvagens e tal, gente, entender que várias dessas populações ribeirinhas, indígenas, autóctones e aborígenes e tudo mais, não necessariamente são pobres, tá, gente? Às vezes eles têm 3 a 4 refeições por dia e têm qualidade de vida de muita gente que vive mal em grandes centros urbanos cercados de tecnologia. É que nem o cara falou lá, o economista de Cuba, né? Ele só tem saúde, educação e segurança pública. Cuba só tem saúde, educação e segurança pública. Só tem isso, né? É incrível. Só tem isso. Então, para não confundir. Inúmeros recordes olímpicos. É verdade. E João, também, assim, só para... Porque senão eu durmo pensando nisso, é uma merda. Quando você fala em Paris, o confronto com a polícia, eu substituiria a resistência à opressão da polícia. Quando a gente fala confronto, supõe-se que há um enfrentamento de alguma maneira equivalente entre a população e as forças da polícia. Quando, na verdade, né? Então, porque isso tem a ver até com a matéria que você fala de novo em língua, né? Tudo agora que a gente fala de repressão vira confronto. É verdade, repressão policial, tem razão, você tem toda razão, sim. É verdade. Aí, o último superchat que eu guardei para falar é da Regina Massa, que falou o seguinte, ó: ainda bem que não fui ao Pilates e que o WC não está aí para cortar o barato. Adorei, 3 pontos de exclamação. Não tenha dúvida que já teria acabado há muito tempo se ele estivesse aqui, mas ele tem a intenção dele é boa, porque ele acha que não tem como massificar a mensagem se for tão longo, que o pessoal fica com preguiça. É verdade, as pessoas falam, não sei o que tal. Olha, a gente está 4 horas e deixa eu ver quanta transmissão a gente vai encerrar. Tem que dividir isso, 4 horas e 34, deve ter tido aí uns 5, 10 minutos de introdução, deve ter 4 horas e 25 de programa. Aí, mais ou menos. Lógico que não é todo dia, essa não é a meta, não é todo dia, mas eu desafio alguém aí hoje a falar qual parte do programa era para ser suprimida, que foi encheção de linguiça. A discussão suscitou. Então, assim, lógico, mas minha bexiga está explorando. Vou sair agora. Que fica com o banner do dia. Pois é, só essa parte, os 8 minutos lá, sei lá quanto que ficou. Mas aí agora eu lembrei, já que vocês falaram do banner, o seguinte: recomendar, quem não viu ainda, eu publiquei ontem lá no Duplo Expresso, a gente falava dessa questão dos militares, um artigo intitulado Guerra Civil, entre aspas, Lava Jato apunhala o clã Bolsonaro. E os militares nisso tudo aí? Tá uma discussão boa lá nos comentários também, questão que a gente falava ali da hipocrisia, né? Eu falava ainda há pouco daquele vídeo do PT dos anos 90, falando da corrupção. Tem muito de moralismo seletivo nessa denúncia. Apanhei ontem por falar isso. É engraçado, né? O pessoal, a gente falava aí de massa de manobra, psicologia das massas, como tem pato vermelho, né? Que quer autoridade, quer seguir a manada e tal. Porque é óbvio que eu vejo o Bolsonaro como um adversário, e é óbvio que
eu tento, mas como eu falei, a minha esperança hoje é nas contradições internas do consórcio, porque a esquerda, essa ala ganhou por WO, a esquerda foi embora, não está mais, a liderança está pacificando o pessoal. Mas aí, e o Bolsonaro, mal ou bem, eu não vejo ele muito como, eu acho que ele vai para onde a coisa pesar, então assim, ele não interessa. Aí tem o clã, os filhos ali que são muito ligados ao lobby sionista, Israel, tal, já falando que quer comprar os drones para bater no Rio, querem fazer um contrato, imagina vocês, de 300 milhões para essa coisa do drone. Olha como é grana, olha como o interesse, o jogo é pesado e a coisa é grana, né? Então tem isso, tem os militares, tem o pessoal da ala neoliberal, tem a ala da juristocracia do Sérgio Moro, e aí nisso a gente observou o quê? Todo mundo sabe que o Bolsonaro tem esqueletos enormes no armário. Primeiro, essa questão de financiamento de campanha é até ridículo. É óbvio, como eu falei, que todos os partidos tinham como fonte de financiamento o Caixa 2, era assim que se financiava, era a regra do jogo não escrita. É óbvio que ele, tendo 30 anos na carreira, é óbvio que ele tem Caixa 2. Uns já apareceram aí de JBS, não sei o que tal, mas é óbvio que ele tem. E eles estão guardando. Por que ele foi autorizado que ele chegasse à presidência da República? Só foi autorizado porque os caras têm dossiê contra ele. Se não tivesse, se aparecer uma pessoa, inclusive o Fernando Haddad, quero dizer isso, no momento em que ele começou a ameaçar ele no primeiro turno, que o pessoal achou que ele ia passar dos 20, não passou, né, que ele foi, vocês dizem, Haddad é Lula, não, ele foi meio Lula. Na hora que ele começou a ameaçar, na primeira arrancada, antes dele bater no teto, o pessoal começou a levantar, eu sei inclusive que foram na USP, nos lugares que ele deu aula, levantar até questões da vida pessoal dele nesse lugar para já preparar o dossiê para se ele chegasse à presidência. Então, ninguém chega na presidência, a elite não vai, o sistema não vai deixar chegar uma pessoa que não possa ser dissuadida com chantagem. Então, é óbvio que eles já tinham. Isso aí é só, assim, o troco, né? Pegaram o troco, não sei o quê. Tem o Adélio Bispo que tá guardadinho, né? Exatamente, muito bem guardado. E esse caso específico, né, e o pessoal não gostou disso, porque o pessoal já queria chegar, esse discurso bem udenista, ai, olha a corrupção, aí chegou a central do plano B ontem, acabou o Bolsonaro. Olha, esse pessoal não cansa de tocar a flauta mágica, não vai ser isso que vai acabar com o bolsonarismo. Isso sequer saiu em qualquer veículo da Globo ou no Jornal Nacional. Óbvio que não vai acabar com o Bolsonaro, mas isso é para você ver que o jogo é pesado, eles certamente têm mais coisa do que isso, soltaram uma coisa para já tentar enquadrar de uma forma a família, que estava dando um problema ali com os militares, aí você vê essa aliança, a aproximação de duas castas do Estado, a casta militar e a casta juristocrática, se juntaram nessa ação, o vazamento da Lava Jato do Rio. Nesse caso específico, esse dinheiro que beneficiou o filho do Bolsonaro e a esposa dele é lá de uma coisa que é uma pauta que nós levantamos aqui exclusivamente em 2017 e que ninguém fala, porque é proibido falar, que era o caixinha unificado suprapartidário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que servia a todos os partidos políticos. Era o PMDB que estava na presidência, mas todos, inclusive deputados do PSOL, então do PT, e não financiava só candidaturas de deputado estadual, financiava candidaturas de deputado federal também. Eu recebi isso de uma fonte do Rio de Janeiro, publiquei sem grande expectativa, publiquei super discretamente, nem divulguei muito, soube que incomodou muito, porque um deputado, Vadi Damus, fez saber, mandou recado, porque não era mais para eu falar disso, porque ele ali era próximo, a coisa do Sérgio Cabral, ele foi presidente do OAB quando o Sérgio Cabral era governador. Isso certamente deve ter, possivelmente, não posso afirmar, mas possivelmente financiou a campanha dele, essa coisa do caixinho unificado, e aí não queria que falasse disso. Mas aí você vê como a Lava Jato do Rio está se aproximando da de Curitiba. Por quê? A de Curitiba conseguiu os documentos do Odebrecht, que era aquele documento que era o dossiê que pegava todo mundo de A a Z do espectro político. Com esse esquema da caixinha unificada suprapartidária, que ia para a oposição à situação no Rio de Janeiro, a Lava Jato do Rio de Janeiro conseguiu um similar local. Ali na política do Rio, ela sabe, ela tem todo mundo, toda a classe política do Rio de Janeiro, eu já falei, tinha até deputado do PSOL, nesse dossiê. E você veja que até aqui, eles já estão com isso há bastante tempo, eles só foram atrás de pessoas do PMDB primeiro, aí tinha circunstância eleitoral, de repente fazer subir o candidato do Bolsonaro, agora até forçar o próprio PMDB do Rio, que tem grande influência no PMDB nacional, a entrar no esquema do Bolsonaro. Então tem isso e aí, quem que eles vão agora depois? Vão em cima do filho do Bolsonaro, que agora foi eleito senador, mas até outro dia era deputado estadual. Então, certamente, se ele está na Assembleia Legislativa, ele recebeu para financiar a campanha. Essa era a questão também. Lá eles distribuíam e falavam, olha, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Então, muitos dos partidos de esquerda não embolsavam, usavam para financiar a sua campanha. Nos de direita, o cara fala, não, eu vou embolsar. Então, tem essa diferença também. Então, o que ele fez, se ele deu lá 24 mil cheque para a mulher do Bolsonaro, se ele comprou carro, sei lá o que ele tiver feito com esse dinheiro, aí ficava a juízo da pessoa beneficiária desse dinheiro. Então, é uma hipocrisia falar que
lá, a central do plano B ficou o esquema da família Bolsonaro. Não, o esquema não é da família Bolsonaro. Pode ter esquemas da família Bolsonaro, mas esse esquema é da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi inventado em 1995 pelo Sérgio Cabral, quando era presidente da Assembleia Legislativa. O Eduardo Cunha foi deputado estadual lá, achou maravilhoso. Como é que funcionava isso? O presidente da casa centralizava a arrecadação de Caixa 2, então nenhum deputado mais conversava no varejo com a Associação de Comércio, a Associação de Transportes. Era o presidente, ele recebia e ele distribuía ecumenicamente para todas as forças políticas. Ele conversava no atacado, né, Rômulo? No atacado. Então, ele como presidente... Depois, tem mais uma coisa importante. Tem gente do outro lado, gente da blogosfera, que se beneficia desse esquema, né, de uma maneira indireta. Exatamente. Vou chegar aí. Agora que você provocou, eu vou chegar aí. Então, o presidente centralizava, ele distribuía ecumenicamente, e como ele distribuía, ele escolhia, grosso modo, quase que era equivalente a quem ia voltar na legislatura seguinte, porque a gente sabe que para se eleger no Brasil precisa de dinheiro, quem não recebesse o dinheiro do presidente não voltava, de todos os partidos, esquerda e direita. Então, essas pessoas que recebiam voltavam e, em troca, uma lava a outra, reelegiam o líder da casa. Então, por isso que Sérgio Cabral ficou como presidente da LERJ até sair para governador, ele ficou os anos 90, a partir de 95 todo. Aí, quando ele foi sair, ele falou, não, deixa alguém do meu esquema, aí botou o Pisciani, né, que era do PMDB, e ele foi dar o salto seguinte para a chefia do executivo. E permaneceu esse esquema, eles falaram aí que deve permanecer até hoje, certamente, porque isso tá há mais de 20 anos lá no Rio de Janeiro, começou em 95. O que aconteceu? O Eduardo Cunha chegou lá, o primeiro mandato dele foi de deputado estadual, adorou aquilo, falou, pô, que ideia legal, vou levar isso aqui à 10ª potência, vou levar para Brasília e vou fazer isso. E ele tentou fazer. Então, como é que foi a dobradinha que eles fizeram? O Michel Temer, quando ele foi para deputado federal, o Michel Temer era presidente da Câmara, todos os projetos que envolviam grandes interesses econômicos, ele dava para a relatoria do Eduardo Cunha, conversão de medida provisória, MP dos portos e não sei o que tal. Lembra disso? Tenta puxar da memória. Tem um vídeo... Alexandre Moraes. Eu já mostrei aqui um vídeo do Ciro Gomes, que o pessoal da campanha do Ciro Gomes mostrou, assim, Ciro Gomes fala a verdade. Se você for no YouTube procurar, você vai achar. Ciro Gomes fala verdades ao longo dos tempos. É uma coisa de campanha, eles botam até um score, né, uma trilha sonora meio sensacionalista, mas eu acho interessante como documento histórico, porque nesse mandato, o Ciro Gomes era deputado também, ele entrou em 2016, e ele estava vendo esse jogo, e ele foi falando ali o que aconteceu. O Michel Temer está pegando, ele bota o Eduardo Cunha, porque ele quer formar o dinheiro dele para eleger deputado. O Ciro Gomes, ele estava vendo isso, mas ele não sabia ainda diagnosticar muito bem, mas era isso, o Eduardo Cunha estava trazendo esse modelo da Assembleia do Rio, que era o quê? Ele, com esses projetos, teve contato com os donos do capital e falou, olha, agora é para mim, você não conversa mais com o pessoal ali não, agora sou eu que centralizo. Então ele foi relatando as coisas importantes, foi juntando esse recurso dele fora do Brasil, e aí na legislatura seguinte ele pôde financiar campanhas e trouxe de volta a bancada dele, que ele tinha mais, dizia-se isso, que ele tinha mais de 100 deputados que ele elegeu com dinheiro dele, desse que ele arrecadou de maneira centralizada e suprapartidária. A bancada dele era de vários partidos ali, do Centrão, do PMDB e tal, era de várias pessoas, inclusive eu acho que tem alguns ali do PT, André Vargas, alguma coisa assim, chegou até, eu acho que, ir para outros partidos. E aí nessa brincadeira, cada vez ele ia fazer isso, então ele ia se perpetuar na presidência da Câmara, e com isso ia cada vez aumentando mais a bancada que era dele, até ele poder fazer que nem o Sérgio Cabral e dar o passo seguinte, que era ali para a chefia do Executivo, para a presidência da República, e colocar alguém do esquema dele ali. Mas ele foi afastado. Agora, essa questão do caixinha centralizado suprapartidário acabou no plano federal, agora que o Eduardo Cunha saiu do spotlight, né, do refletor, tá nas sombras? Não sei. A filha dele queria voltar, estranhamente não voltou. Estranhamente que eu digo não que ela tivesse voto, mas que no esquema normal da fraude eleitoral era para ela ter entrado. Então quem comanda a fraude não quis que ela entrasse, ela ia ser o olho do Eduardo Cunha e a voz dele ali. Então, como a gente teve eliminação nessa eleição de muitas lideranças de esquerda e de direita, que eram os cabeças do Congresso, goste você ou não dele, os grandes articuladores, então Romero Jucá no Senado, a representante do Eduardo Cunha na Câmara, aí do nosso lado você tira um Requião, tira não sei o quê, tira os grandes, assim, o pessoal que estava lá um tempão. Me parece que a fraude eleitoral esse ano trabalhou para só botar neófito que podem ser mais facilmente enquadrados. Então, por esse esquema judicial militar que está chegando aí. Eu acho que é por aí. Mas então, esse artigo, ontem apanhei mais uma vez, mas aqui quando eu apanho de certas pessoas supostamente à esquerda, eu sei que eu estou no caminho certo. O pessoal fala, não é hora de você falar do caixinha da LERJ, esse é o esquema do Bolsonaro, você está relativizando. Não, eu estou querendo mostrar a instrumentalização, que o Bolsonaro tem vários dossiês contra si, que eles têm, e que eles pegaram esse aqui agora para ajustar lá a disputa de poder dentro do
consórcio. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Pode ser para conseguir uma nomeação indireta de alguém para um cargo. Então, nós podemos continuar apertando aqui ou paramos de apertar esse botãozinho. Exatamente. O Marcelo Bretas disse que ele quer, né, quer conseguir uma indicação para o Tribunal Superior em Brasília. Será que é isso? A gente observa aí que conflito, isso que era o ponto principal desse artigo, o conflito que a gente não via entre a juristocracia representada pelo Sérgio Moro e o clã Bolsonaro, isso não aparecia, mas a gente tinha um conflito que era até publicizado entre a ala militar e o clã Bolsonaro, né? A gente viu Mourão e Heleno se estranhando com os filhos do Bolsonaro. E aí agora a porrada dos militares sai através da caneta dos juristocratas. Então isso mostra uma aliança, o que será? É isso. O mais importante desse episódio é a gente ver isso, que o contra-ataque dos militares veio pela mão da juristocracia. Isso que é mais importante, não vai ser o fim. Assim, é lamentável quando eu vejo Central do Plano B e congêneres tentando mais uma flauta mágica, acabou antes de começar. Não acabou nada antes de começar, vai acabar quando convir. E o Carlos Krebs fez alusão aí, né, que realmente tem... Por que o pessoal não está dando notícia direita nos outros sites da blogosfera? Porque não convém, porque se você for falar que o esquema não é dos Bolsonaro, é da Alerj, você vai ter que falar que os partidos de esquerda se beneficiaram ao longo de décadas aí também. E esses deputados que foram beneficiários, inclusive Vade Damus, estão sempre lá estampando a capa da Central do Plano B, e que isso não é de graça, isso tem a questão da verba de divulgação para o mandato. Então, nessa questão aí, é muito complexo, e mais uma vez vou deixar aqui a recomendação para que vocês vão ao duploexpresso.com e ajudem a gente até se tiver alguma outra perspectiva, a ilustrar esse artigo. Mais uma vez, Guerra Civil, Lava Jato apunhala, clã Bolsonaro e os militares nisso aí, publicado ontem aqui no Duplo Expresso. Agradeço imensamente ao João que está vendo a gente sem câmera, agradeço ao Sama, nosso xamã, nosso samã, agradeço ao Carlos Krebs que veio aqui apresentar comigo hoje, agradeço especialmente a você que ficou com a gente depois dessa maratona aí, né? Prova de maratona dá quase 4 horas o pessoal correndo, né? A gente passou até de maratona, deixa eu ver. Não, na verdade tu consegue fazer em 5 horas, tu consegue fazer 2 maratonas e meia quase. O pessoal profissional, né? Tô falando a gente, por exemplo, meu pai corre maratona, ele faz 3 horas e pouco, não sei o que tal. A gente, daí eu já me incluo fora disso. Eu também. Meu pai tá muito melhor do que eu. Ele é de direita, mas tá mais bem condicionado. Olha só, que a gente tem que se cuidar também, porque senão eles vão na maratona e a gente morre na prova de tiro. Não pode, a gente tem que se cuidar para aguentar, porque agora vai ser maratona mesmo. Então, agradeço a você que ficou com a gente já tá aí com 4 horas e 40 de transmissão para o horror do Wellington e da Camila. Então, vamos diminuir o horror deles. A gente volta no Duplo Expresso de domingo com o professor Luiz Moreira, o Wellington Calazans. Eu acho que o Wellington Calazans, né, o Carlos? Eu acho que ele vai estar de volta. Então, no domingo, a partir das 18 horas... Bom dia, aí vamos pensar muita coisa para pensar do que foi discutido do programa hoje, eu vou rever certamente, e até domingo às 18 horas. Valeu, galera!